Saudações, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui na BraboCast. Hoje nós tá com uma convidada mais do que especial. Mas primeiro vou apresentar pra vocês o meu parceiro, Luizão. Valeu, tamo junto. E aí, meu irmão? Fala aí. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio da BraboCast. Eu, Brabos, aqui todos os dias entrevistando personagens, personalidades da nossa famosa internet. Essa tão aclamada e conseguida, viu? Porque hoje a internet, podemos dizer que leva imagem, áudio para todo o mundo numa rapidez, numa praticidade muito grande. Isso é importante para nós, principalmente quem é influencer, quem quer divulgar o seu trabalho. E aproveitando, né, Brabo? Você, empresário que quer divulgar a sua marca, entre em contato com a gente aqui. Garanto para você, 20 milhões de visualização por mês você terá. Menos que isso, nunca, né, Brabo? Não, mas não quero empresário liso aqui, não. Os caras oferecendo 200 conto, irmão. Não tô fumando pedra no essa porra. Vem que a gente negocia, tá bom? Tamo junto. Galera, hoje nós estamos com uma convidada aqui. Há tempo a gente já quer trazer ela, mas a agenda dela, ela falou só em agosto, né? Seja bem-vindo, doutora Jamile com Y Venceslau. Eu que agradeço o convite, me sinto honrada, tá? Agradeço também para quem vai estar nos aguentando aí por algumas horas. Já me trouxeram até energético, então eu acho que vai ter bomba. O que? Eu não sei, vamos ver. Doutora Jamile, o que a gente vê na internet, que a senhora se tornou uma grande personagem na internet, principalmente num fator que vem contribuindo para que os homens eles acessem ao trabalho que a senhora tem, né? De advocacia e tudo mais. E nessa defesa dos homens, a senhora acabou sendo um pouco perseguida na internet, está sendo perseguida, porque a gente observa nos seus conteúdos, né, o comentário de muitos. Como que você tem lidado com essa pressão, falando de rede de internet? Cara, eu vou ser muito sincero, eu vou falar de maneira informal, até porque os brabos falam de maneira informal. Verdade. Tá? Aqui você vai ficar à vontade. Então aqui eu vou ficar muito à vontade. Essa é a ideia, viu? A questão é o seguinte, você pode lidar de duas formas. Igual um cliente ontem que eu atendi à noite, mais de 2 horas de consulta jurídica com aquele cliente de outro estado, e ele, no mês retrasado, ele tentou se matar. Aí eu falei pra ele estava junto com a namorada nessa consulta, eu pedi pra ele, olha pra mim agora. É o seguinte, tu quer ganhar a porra desse processo? Quero, doutora. Então para de se vitimizar. Então assim, vai ter problema? Vai. Vai ter gente perseguindo? Vai. Até porque nem Jesus agradou todo mundo. Quem dirá eu na fila do pão? Quem sou eu? Verdade. Tá? Então assim, perseguição vai ter. Agora você tem que utilizar esse tipo de perseguição para pisar e crescer ainda mais. Essa é a estratégia. Ô, doutora, ontem eu tava fazendo, inclusive, uma live, você falou da questão do vitimismo. Por que você acha que hoje os homens estão tão se vitimizando? Porque nós tá numa geração fraca, irmão. Fraca, pode rotular assim, fraca? Geração de homens fracos, porque, tipo assim, cara, eu abro live ali, você vê, ela tava falando a questão do cara que tava querendo se matar. Como a gente trabalha, principalmente eu, né, eu trabalho muito com o público masculino, esse dia teve um cara no meu grupo, ele postou a foto de um amigo dele, que ele chegou em casa, a mulher foi embora com os filhos, o cara se matou. Então hoje os homens, não sei o que tá acontecendo com os homens. Fraqueza mesmo, doutora? Pois então, vai depender, tem todo um contexto. Primeiro, culturalmente já estão querendo deixar os homens frouxos, fracos, E tá moles. perseguindo. Segundo, o tipo de conteúdo que estão aplicando, que estão desenvolvendo por aí. Eu vou te falar uma coisa. Eu saí do Acre, dirigi 3 dias e 2 noites um Fiat, um Argo Fiat, tá? Sozinha. Na última noite, estacionei meu carro num posto que eu pensava que era 24 horas, acordei com um cara tentando abrir meu carro, saí disparado depois que eu coloquei o Maps para saber onde eu iria, né? Mas eu fui atrás, corrigi, trouxe o meu escritório do Acre, montei em São Paulo. Hoje a gente atua de maneira internacional. Mas eu nunca, nem nos piores momentos da minha vida, que eu pensei em desistir diante das dificuldades, eu consumi conteúdo que me deixasse depressiva. Aí a pessoa vai lá e começa. Aí coloca aquela música, começa a ouvir porcaria, começa a colocar conteúdo. Tô falando aqui voltado pro meu público. Meu público, a minha linguagem é pro público masculino. Sim. Aí a pessoa começa a ouvir, a ler, a ver esse tipo de público fora, esse tipo de conteúdo fora, ter do lado pessoas que só te coloca para trás, só te coloca para baixo. Então assim, é tudo uma cultura, onde você está, onde você quer chegar. E tem outra coisa. Quando a pessoa ela entra num período de depressão, pode perceber, é como se ela não tivesse mais sonhos, projetos, planos. Parece que morre tudo ali. Morre.
Então, assim, eu nunca parei de ter projetos. Eu conquistei aqui, vou atrás de conquistar mais. E quando eu conquisto, eu vou atrás de mais. É assim, sabe? Então, assim, quais os seus objetivos, os seus projetos? Beleza. Então, vamos ajustar. Não estou conseguindo aqui, mas qual é o de médio prazo, qual é o de longo prazo? E ir atrás. É verdade. Vamos falar de um assunto que a senhora é especialista, inclusive, parte dos seus livros fala disso, né? E eu esqueci de trazer. Você esqueceu de trazer um Caramba, presente pra mim. não, O El falou assim, compra. Eu falei, não, ela vai me levar de presente. Olha aí, El. Tá vendo? Ele falou pra me comprar não, ainda. Eu fiquei tão chateada, porque eu acho que eu falei, eu não sei com quem eu tava falando pelo telefone, foi contigo? Comigo. Eu tive que trocar de carro, eu fui na empresa do meu esposo, de rodízio. levei o carro, troquei de carro, e eu tava tão preocupada com o horário. Sobe frouxo. Porque assim, é o que eu falo, eu tava até conversando com meu filho hoje. Pra mim, o homem deu a palavra, tem que cumprir. Então, pediram pra eu estar aqui 20 minutos antes, eu vou estar. Como? Eu não sei, mas eu vou cumprir. Eu não dei minha palavra? Parabéns. Então eu vou estar. E aí, acabei esquecendo. Parabéns. Essa semana, mais especificamente a semana passada, doutora, rodou um assunto aí, né? Que é o caso do Maria da Penha, né? É o caso do Antônio Heredia, né? Maria da Penha. Ele voltou a ser notícia novamente, né? E houve o que houve, que todo mundo sabe aí com ele. E por que os homens, eles perderam a chance e a oportunidade de... em que momento, a melhor pergunta, em que momento você acha que o homem ele perdeu a oportunidade de impor para hoje não estar acontecendo como aconteceu com esse rapaz aqui? Para chegar onde chegou, lembrando que o caso do Antônio, do Marco, que é Sim. o ex-marido da Maria da Penha, e aqui eu estou citando o nome Maria da Penha porque existe uma lei, nível nacional no Brasil, que tem o nome dela, tá? Então, só essa observação. Porque senão nem estaria citando. Então, assim, o que aconteceu? Para chegar no nível que os homens se encontram e na perca de direito que tiveram, foi algo velado. Certo. Tá? Então, chegou no patamar em que as mulheres, elas estavam assim de direitos, elas foram conquistando, tentando tirar o direito masculino ao nível de passar na quantidade de direitos. Então, hoje as mulheres têm mais direitos do que os próprios homens. Né? E aos poucos foi introduzindo um medo e foi se instalando em toda a classe. Em toda a classe. Vocês podem dizer que não tem, mas Não, se eu falar de um assunto de uma mulher, vocês podem ter a opinião de vocês, mas vocês vão pensar 1, 2, 3, 4 vezes antes de externar a opinião de vocês. Só porque ela é mulher. Coisa que se fosse do gênero masculino, vocês não teriam. Por causa do medo que foi instalado na sociedade. Pode falar. Pode falar. E aí, um exemplo disso é a lei da misoginia. Vou te dar outro exemplo. Um casal, que é uma CEO, mulher, mas também na verdade, o CEO é o esposo, mas quem comanda a empresa é ela é a vice. E eles fizeram a consulta porque eles estavam preocupados com uma certa coordenadora deles que estava dando muito trabalho. E eles queriam demiti-la, mas estavam com medo porque estava aquela onda da lei da misoginia, isso, aquilo. Como é que eles poderiam fazer isso? Demitir sem ter nenhum tipo de consequência jurídica. Então, olha a situação. Olha o medo que está sendo instalado. Agora imagina aquele homem que tem um programa, que é influenciador, que é jornalista, e o homem normal, que não tem nada disso. Ele tá vendo vocês falarem e eles vão trazer isso para a vida deles. Eles sabem que qualquer coisa que acontecer vai trazer um reflexo muito grande para eles. A questão da lei da misoginia, se ela for aprovada, não vai... Na verdade, eu vou falar uma real pra você, minha opinião, tá, doutora? Tá, pode falar. Eu acho que a lei da misoginia hoje, se ela for aprovada, o que vai acontecer com os homens? Que tipo de homem que vai querer... Já não quer se casar. Hoje a gente já não vê mais casamento. Você concorda comigo? Enquanto antigamente as pessoas se casavam, né? Aquela cerimônia bonita. Hoje não tem mais isso. Tá, então tu tá falando que o meu casamento é errado? Não. Não, é isso? Não, você não entendeu. Não, eu tô entendendo isso. Tá contra a mulher? Não, doutora. Calma. Calma, presta atenção. É isso que vai acontecer. Calma. Não presta. Eu tô trazendo um exemplo. Não, tu vai trazer uma convidada que uma frase tua pode trazer um reflexo. É isso. Poderia ser isso mesmo. Exato. Agora, então tu trouxe um exemplo que vai atingir o casal em si. Mas a lei da misoginia vai muito além disso. Vai para qualquer tipo de relação e qualquer tipo de assunto. Vamos gravar de vez sobre o... É o que eu tô tentando explicar.
O jeito que tá hoje, né, aqui na minha conta é por culpa desse feminismo, essa narrativa de esquerda e os caralho, que essas leis só tá fudendo os homens, só enterra os homens vivos. Hoje o homem não tem direito de porra nenhuma. Pô, eu tava vendo algumas leis, inclusive nós foi lá no parlamento lá do Congresso, no bagulho do Gilberto Brau lá, né, que ele tá a pré-candidato a deputado federal. Irmão, e tem várias leis que estão tentando aprovar aí que pior do que a misoginia, irmão. Tem muitas. Tá ligado? Então hoje o cara, como que o cara vai me casar com a mulher depois dessa lei da misoginia? Pô, se ela perguntar, tá de Chico, o cara vai preso. Tu falou uma coisa. Leis de esquerda. Eu sou de direita. Mas o governo que mais aprovou leis pra base feminista foi de direita. Tá? Então, assim, quando você fala de esquerda, pense comigo. O parlamentar, ele não tá preocupado contigo. Com nenhum desses homens que estão aqui. Eles estão preocupados com qual a matéria, qual o assunto vai me trazer mais voto. É isso. Então você vê um candidato que acabou de ser nomeado como candidato a presidente, já começar a falar todo tipo de proposta e gastar praticamente 70% do seu tempo em propostas para o sexo feminino. Inclusive propostas que não tem nem noção, não tem sentido, como arma, por exemplo. Sabe? Aí quando você vê o lado esquerdo, já não gasta mais 15, gasta 30. Então, hoje, a dificuldade para os homens é que a situação só está se estreitando. Seja do lado da esquerda, seja do lado da direita. Para os homens, tanto faz. Porque vai complicar independentemente do que aconteça. Vai criminalizar. O fato do homem ser homem... É que vai ser crime. Ele já nasce pecando. Ele já nasce errado. Esse é o tipo de sociedade que nós temos hoje no Brasil. Da maioria dos casos que você pega de homens, a maioria são inocentes? O que você pode falar aí pro nosso público? Olha, eu tenho um amigo meu no meu grupo, ele chama Ed, ele é escrivão e ele é perito na delegacia da mulher. Ele fala que a maioria das acusações são falsas. E parece que tem uma vereadora que ela tá tentando emplacar uma lei, Luana Zanata, né? Júlia Zanata. Júlia Zanata. Ela tá tentando emplacar uma lei onde se a mulher fizer uma falsa acusação, essa mulher pode pegar 8 anos de prisão. pois é. Tu acha que a lei dela vai ser aprovada? Eu acho que não. Por que não vai ser? Por quê? Porque vai de confronto com o que eles pensam. Vai de confronto. Ela sozinha não vai conseguir fazer nada. O que Ela- precisaria, na tua visão, assim, para que a gente pelo menos, talvez não aprovasse, mas pelo menos conseguisse balançar o parlamento? A pressão popular. Só é esta Só forma. essa forma, né? Porque o parlamentar, ele só vai pensar e refletir se aquela lei vai ter benefício para ele, que é isso que eles analisam, não é se vai ter benefício para a sociedade. Se vai ter benefício para ele. Beleza. Com a pressão popular, se aquilo ali vai trazer seguidores, se aquilo ali vai trazer engajamento. É isso. Então, na minha visão, o que tá pecando aí? Como é que ela vai apresentar uma lei? E eu concordo, não estou indo contra. Uhum. Tô falando que se eu tivesse no lugar dela, com a estrutura que ela tem, eu primeiro faria um levantamento de estatística pra gente saber dados reais. Porque aí com dados reais, não tem pra onde correr. Aí eu O que consigo seria esses dados? colocar a pressão necessária pra essa lei ser aprovada. Por exemplo, fazer um estudo. Quantos processos, quantos casos hoje posso considerar falsa acusação? Ué, a Lei Maria da Penha já foi baseada numa falsa acusação. Eu não posso falar isso. Eu Então, posso falar. eu não posso. Sabe por que eu falo pra você? Ah. Eu tô comentando isso baseado na entrevista da própria mulher que diz, ela mesmo diz, né, nas Que entrevistas. nunca teve a gente viu agressão. Que ela nunca. Primeiro, ela falou que ela tá na cadeira de roda porque o cara deu um tiro nela e os caralho. Mas nas entrevistas ela fala que nunca foi Mas em agredida. 1980 houve comprovação de que realmente Então, teve uma agressão, né? Mas olha só Não, pra não, você. não. Ô, Não Luizão, foi assim, Luizão, mas você não foi tá assim. entendendo, irmão. É o que eu tô te falando pra você. Ela fala que foi agredida, no outro programa ela fala que não foi. Como que criou uma lei, certo? Porque a Lei Maria da Penha... Baseado numa farsa, então. A Lei Maria da Penha, eu não sou contra a Lei Maria da Penha. Sou a favor, tem que ter lei pra Desde que proteger as mulheres. funcionasse, né? Desde que seja usada de forma coerente. Agora, tem mulheres, irmão, que usam essa lei, né? De mau índole pra quê? Pra fuder o cidadão de bem. É verdade. O que acontece, tá? pode Só falar. para fazer uma observação. O processo do marco que ensejou na Lei Maria da Penha, o que acontece? Ele, de acordo com o marco, teria entrado os assaltantes dentro da casa, na verdade, perdão, para furtar a casa, Pra roubar ladrões, para furtar a casa. Ele ouviu uma zoada, isso de madrugada, ele acorda. Ele sai do quarto, não recordo se era a cozinha, mas ele começa a ter uma briga, uma luta corporal com um dos
ladrões, o outro ladrão vê, atira nele e ele pega um tiro. Ele recebe um tiro. Depois de um tempo diz ele que houve um outro tiro, que seria o tiro que deixou a companheira dele paralítica. Ok. Ele vai para o hospital, ela vai para o hospital, eles fogem. De acordo com o Marco, à época, a investigação era que se tratava de quê? De roubo. Roubo. Tava tudo tranquilo, ela teria dado o primeiro depoimento dela, que nessa situação, contando tudo certinho. Só que depois ela encontra uma carta dele, de uma amante, e aí ela vai à delegacia e conta várias histórias, tá? Que aí, no caso, ele teria contratado esses assaltantes para tentar matá-la, tá? O que me chama a atenção no caso do Marco, e aqui eu tenho liberdade para falar, porque eu sou brasileira, existe a liberdade de expressão, claro. E assim como várias pessoas comentam sobre o caso de Elisa Matsunaga e vários outros casos por aí, inclusive tem filme no Brasil, é bonito, né? Filme no Brasil, série, nós temos liberdade para comentar também. Claro. Tá? É bom fazer essa observação. Quem não gostar, que se foda também, mano. Tá? Mas eu respondo um processo do Instituto Maria da Penha de mais de R$200 mil. Você então, também? Então, a Maria da Penha serve... A Maria da Penha é boa. A Maria da Penha serve pra também? Não, tenho que fazer essa observação, tá? Porque senão as pessoas já colocam lá ou já criam uma outra situação mimimi, né? Dizendo que nós estamos aqui criticando a imagem da fulana, tá? E não é nada disso. E não é. Então, beleza. O que acontece? Muda toda a história. Diz que ele teria contratado. Muda o rumo das investigações. E agora ele estaria sendo acusado de tentativa de homicídio, tá? Continuando isso, o que me chama a atenção no processo dele, foi o que me chamou a atenção, e por isso eu fiz o estudo do caso, é que houve uma primeira condenação. Na primeira condenação foi 7 contra 3 jurados. 7 para condenar... Rapidinho, ele chegou a ficar preso mesmo. Ficou depois. Ficou depois. A demora foi justamente o fato da criação da Lei Maria da Penha. Então 7 foi desfavorável a ele. 7 foi para condenar, mas teve 3 que entenderam... Desculpa. Teve 3 que entenderam pela absolvição. Só que calma, a defesa dele recorreu. Quando recorreu, teve um novo julgamento. E nesse novo julgamento, novamente, o entendimento de 4 para condená-lo e 3 para absolver. Então, eu fazia aquela pergunta, como pode, eu que atuo no tribunal do júri, como pode uma situação como essa, em que 3 jurados, ao todo 6 pessoas, entenderam para absolvê-lo? Então quer dizer que nós não temos unanimidade. As provas não estavam 100% concretas para uma condenação. Entendi. Só que ele foi condenado por causa da maioria. Agora, tá? Me responde como criminalista. Então, assim, juridicamente falando, não poderia agregar um caso de falsa acusação ali. Teria que provar a inocência dele, fazer uma denúncia, sabe? Existe um caminho. Né? Como profissional da área, a senhora não achou um exagero ele numa entrevista, ele expor o caso que estava em sigilo, e ele expôs da entrevista e voltou preso? Calma lá. Não foi isso? Ele deu uma entrevista. Não, eu entendi. Ele foi preso. Calma. Ele falou assim, eu acho um exagero ele falar e depois ele ser preso. Primeira coisa, não é exagero a pessoa falar. Não é exagero e não é crime a pessoa contar a sua versão. Tá? Perfeito. Exceto se ultrapassar os limites, aí começar a praticar crime contra a honra, sim, né? Por exemplo, numa entrevista, aquela vadia, aquela isso, aquela aquilo. Ponto. Não seria o caso. Conhecendo a forma como eu conheço ele, sempre muito polido nas palavras. A questão do Marco é outra. O que acontece? Eu conheci o Marco, eu creio que foi em 2022. Como eu te falei, descobri o caso dele e aquilo me trouxe uma curiosidade. E eu comecei a estudar a situação. Gravei o primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo, foi que a história começou a vir à tona. E aí várias pessoas começaram a fazer react do meu vídeo lá de 2021 ou no início de 2022, eu não vou lembrar. Tá? Resumo, ele veio me procurar em 2022. Em 2022, a gente fez uma live, a gente se encontra, ele sai do Ceará, vem para São Paulo e eu faço uma live com ele. E eu ouço ele, tanto é que essa live é um dos pontos que o Instituto está me processando por eu ter dado voz a ele. Isso ainda em 2022. Caramba. Dessa live, começa a ter o quê? React.
começa a ter várias pessoas comentando, pam, pam, pam. Aí vem também o Alexandre Paiva, faz um react do estudo que eu fiz. Aí depois vem o... Não minta pra mim? Ricardo Ventura. Aí vem a Pietra, da Jovem Pan. Porque eu tô falando que praticamente quase todo mundo que compartilhou e que compartilhou, que fez react, acabou se tornando réu também Então tem mais gente nessa situação. sendo processada. Tem, mas aí seria as pessoas que tinham compartilhado, mais ou menos assim, tá? A questão é o seguinte, aí ele saiu em 2022, ele me procura para verificar a viabilidade de uma revisão criminal. Certo. Falo para ele as estratégias, falo para ele que teria sim viabilidade e entro em detalhes com ele sobre como proceder. Só que para isso a gente precisaria contratar um detetive particular. Lembra dos assaltantes? Claro. Tinha um assaltante ainda vivo à época. Então a gente precisava localizá-lo e trazê-lo a público, no processo, tá? Por meio de uma ação de justificação criminal. Perfeito. Só que eu deixei bem claro, não vamos expor nada. Porque a partir do momento em que alguém souber que você está tentando descavar aquilo que já foi passado até cimento concreto, eles vão tentar te perseguir ou vão tentar calar a testemunha. Claro. Só te cortar rapidinho aqui. Mas olha só pra você ver. Tudo isso pra tentar provar que realmente ele é inocente, Isso correto? mesmo. E é o que eu falei pra você aquela vez lá, Luiz, que eu tava aqui com o Alexandre Correia. Mesmo ele provando a inocência, pô, vou lá, encontro esses bandidos aí que deixou a Maria da Penha paraplégica, prova que é inocente. Vai adiantar do quê? Muita coisa. Não vai, Não, doutora. deixa eu te falar. Sabe por que não vai? vai. Eu posso falar pra você. Vai. Hoje, a palavra da mulher, pelo que eu tenho visto na internet, né, eu vejo hoje, pelo que eu vejo, a mulher falou, acabou. O cara, ele prova a sua inocência, ele gasta uma grana, ele tem dor de cabeça, mas a imagem do cara vai ser vinculada sempre àquilo ali. Concordo, só que ele vai morrer em paz. É, No caso dele, é limpar o nome dele com ele, pros outros e principalmente Agora pras filhas Olha a dele. dimensão dessa coisa. O cara Eu tem entendi, uma Davi. lei aprovada em cima do caso dele, cara. E tipo assim, e o cara não pode nem... E que não foi julgado por unanimidade nas duas Exatamente. E vezes. ele não pode contar a versão dele. Um monte de exageros que existem no trâmite. E ele não pode contar a versão dele. É isso que eu Aí, tô falando pra perfeito. você. Aí eu nem cheguei nesse detalhe. Aí o que acontece? Ele começou, aí ele foi, eu contei toda a história, isso, aquilo, e aí ele foi e acabou trilhando o mesmo caminho de um outro colega meu. Mas você tinha ideia que você tava mexendo num vespeiro nessa época, Não, não? eu sabia. Eu mexo em todos os casos. Deixa eu te falar, os casos que eu pego são de empresário, influenciadores, gente grande. Gente grande. Então, assim, às vezes quando a gente pega um caso, eu também tenho que trabalhar com crise. Verdade. Entendeu? Com a crise, tentar diminuir os prejuízos para a imagem desse cliente. Sim. Aí você deu o caminho pra ele. Perfeito. Aí ele trilhou o caminho, encontrou com um colega, um colega advogado, e depois ele me procurou para atuar juntamente com um colega. Só que eu já tinha uma estratégia. E eu falei, eu digo, olha, o colega, ele tem uma estratégia diferente da minha, então os nossos pensamentos não estão trilhando o mesmo caminho, então não vai dar pra gente trabalhar juntos. Mas sem nenhum problema. O Marco entendeu, né? E sempre com muito respeito que eu tenho o Marco, respeito ao colega, eu quero deixar bem claro aí, claro isso. E beleza, e assim foi. Só que uma das estratégias, pelo visto, foi expor o Marcos, para que ele pudesse contar a sua história, e creio eu que a estratégia seria o quê? Que um público começasse a ouvir e começar a refletir que tinha alguma coisa errada. Tá? Beleza. Então ele participou de podcast, participou Sim. de entrevista, inclusive de um documentário no Brasil Paralelo. Só que aquilo foi um boom. O que aconteceu depois do documentário? Ele recebeu uma medida protetiva lá em 2024. Em 2024 teve a proibição que ele não poderia mais falar do caso e para não expor a imagem das filhas, Sim. perdão, e da ex-companheira. Isso em 2024. Então, Aham. doutora, mas é o seguinte, eu tava vendo uma entrevista que proibiram o Roberto Cabrini de colocar a matéria, né? E nas entrevistas ele não chega a citar o nome dela. Mesmo ele não citando o nome dela. E parece que ele tá preso ou já foi solto? Tá preso ainda. Tá Tá preso. preso. Cara, é brincadeira, então. Vai tá Ah, fudido, hein? E vai Então, ter julgado, viu? então assim, o que acontece? Então tinha o descumprimento em 2024. Sim. Passou 2025, em 2026 começa a anunciar esses takes de uma suposta entrevista a nível nacional no Domingo Espetacular, que seria com quem? Com o Roberto Cabrini. Entendeu agora? Uhum. Que era uma entrevista dele contando exatamente o quê?
sobre o caso dele, que logicamente iria envolver a ex-companheira. Então, provavelmente, ou os advogados dela, ou alguém foi lá e fez a denúncia. Não sei como foi que surgiu isso. A questão é que o Ministério Público tomou conhecimento e aí entendeu que ele estaria descumprindo a medida protetiva que tinha sido aplicada em 2024. E aí, por descumprimento, pediram a prisão dele. Você entendeu? Não foi porque ele deu a entrevista agora. Foi uma conexão de uma decisão de 2024. Tá, só pra mim tentar entender agora uma coisa aqui. E agora, ó, ele teria então agora o processo criminal que ele está respondendo E mais esse. por causa do documentário do Brasil Paralelo, de uma falsificação de documento. Ele tem a medida protetiva também. E agora tem o descumprimento da medida protetiva, que surgiu agora em E está 2023. sendo Olha o processado problema. por quem, nesse caso do documentário? Do documentário, creio eu. Agora, boa pergunta. Boa pergunta. Eu não sei se é a Porque própria aí- Maria da Penha aí- que tá como vítima. Eu creio que Cara, seja então, a Maria da Penha. se for pensar bem, pensando nessa mente podre, né? Falando dessa mente podre aí, então ele tem mais crimes. Aí vão envolver ele em misoginia se for aprovado. Não, tá É. fudido. Olha só pra você entender. Se for irmão. aprovado ano que vem a misoginia, então é mais um caso pra gente responder. Mas olha aqui, olha só pra você ver. Gente, que complicação, hein? Ô, Luizão, Deixa eu te falar. É o que eu Que falo. complicação, bravo. Eu falo pros meus clientes. Quando você tá diante de um processo, você tem que tomar uma, duas, três calma antes de tomar qualquer decisão. Por quê? Se você mexe essa pedra, qual vai ser a conexão? Qual vai ser a consequência? Então isso é como se fosse um jogo de xadrez. A questão é, quando ele começou a se expor, teria que ter verificado se isso iria acontecer. E se isso acontecer, seria bom para o que ele estava tentando determinar, iniciando, que seria a revisão criminal, para tentar reverter a situação, ou seria positivo? Teria que ter pensado nisso antes. Aí, nesse caso, é que ficou o advogado dele. Não, mas cuidando olha, do caso. aqui é o meu ponto é o seguinte, mas olha só, a questão, a própria mulher diz em várias entrevistas que ela nunca foi agredida, certo? Então, é o que eu tô tentando entender, que eu tô explicando aqui pra galera aqui. Como que se cria uma lei através de uma parada que aconteceu com essa mulher, aonde ela entra em contradições? E não acontece nada com ela. A própria justiça não vai investigar. Mas perceba, a Lei Maria da Penha não foi criada exatamente por causa disso. A Lei Maria da Penha é assim. O processo, quando iniciou contra o Marco, ele iniciou, eu não lembro exatamente o ano quando iniciou. Não sei se foi em 1979, 1980. Eu só sei que demorou muito para o processo tramitar. O que eles fizeram? Pegaram esse caso, colocaram uma pressão em organismos internacionais, eu creio que na ONU, e o Brasil queria uma cadeira na ONU. Se o Brasil fosse penalizado, o que iria acontecer? Ia ser um prejuízo. E as chances do Brasil conseguir uma cadeira na ONU seria mais difícil. Basicamente, o que a doutora Então- quer dizer é um plano diabólico que é montado por trás. Então, o que aconteceu? Teve um acordo em nível internacional. Sim. Faz o seguinte, para você não ser, Brasil, para tu não ser penalizado por causa da demora desse processo, cria uma lei fazendo com que os processos em que tem a mulher como vítima andem mais rápido. Então, se você pensar, já existia no Brasil, no Código de Processo Penal, a medida cautelar. Então, por exemplo, se um homem é perseguido por uma mulher, isso, aquilo, eu, como advogada, posso conseguir uma medida cautelar em favor dele. É claro, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, eles criaram o quê? Uma Lei Maria da Penha, onde o objetivo seria dar mais agilidade na proteção daquela mulher que está sendo vítima de violência doméstica. Lembrando que a Maria da Penha ela se encaixa também nos dois lados, né? Se encaixa o canhete, Não, ó, não. encaixa Se o encaixa canhete. não. Não, se encaixa dos não. dois lados, o quê? Tá moscando. Não, Não vale pros Vai dois na- lados? não vale não. Vai na delegacia falar que você quer Maria da Penha pra os caras, vai ainda só cara fala, Você entendeu? Porque a lei foi criada, Claro. foi criada por causa da demora do processo, tá? E aí depois, Pegaram esse caso com ela, né? Falou, já vamos juntar só tudo que essa porra assim, aqui. esta senhora, que seria a vítima, tá? Nesse caso, tá classificada como vítima, ela não era uma pessoa leiga, era uma pessoa estudada. Então é claro que ela procurou mecanismos para que tivesse uma pressão também. Então teve uma pressão da mídia, pressão da sociedade, chegando ao ponto Entendi. de avançar em nível Mas internacional. vamos supor, doutora, vamos supor que o juízo dela se encaixe um dia e ela venha em público e queira retirar o processo. Há essa possibilidade? Não, para nenhum tipo de mulher hoje que Não pode tem um tirar, processo, ela não pode tirar. Não pode? Agora O que pode vamos acontecer? dizer,
Não vou utilizar o caso dela especificamente, tá? Não vou utilizar o caso dela Eu tô utilizando porque eu vi as palavras também porque, que o Brabo assim, usou aqui, que é ela... só pra tu entender, tá? Que quando eu falo Ele é do advogado, você nem processo... começa pra falar, não é pra falar o que é. Quando eu falo do processo em si, um dos pontos que pegaram lá era como se eu estivesse falando mal dela. E aqui eu quero deixar bem claro que não a conheço, não tenho nada a ver com isso. A minha análise é estritamente jurídica. A questão é a seguinte, agora eu vou fazer de maneira geral, te dar um Certo, exemplo de certo. maneira geral. Então vamos dizer que a mulher, a Mariazinha, faz uma falsa acusação contra o João. E o João é condenado. Só que depois de 2 anos, ela vai para a igreja. E o Espírito Santo entra na vida dela e diz assim, cria vergonha na tua cara, porque tu não vai pro céu enquanto tu não resolver essa situação. E aí a consciência dela bate. Certo. E aí o que acontece? Ela diz, não, eu tenho que procurá-lo, porque agora ela tá com câncer, a Mariazinha tá com câncer, tá? Aí a pessoa fica mais sensível. Aí ela procura o Joãozinho. Joãozinho, é o seguinte, deixa eu te falar, naquela época aconteceu isso, eu quero te pedir desculpa. Ah, é, Mariazinha? Tá bom, não tem problema, eu vou contratar um advogado, tu vai fazer um documento, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, pode fazer? Posso, beleza. Então, o que ela faz? Ela pode ir à justiça para contar toda a história. Mas é claro, provavelmente vai vir uma pressão contra ela, deixando bem claro que se ela voltar atrás, o que vai acontecer? Ela pode ser denunciada pelo crime de denunciação caluniosa. Se ele denunciar ela, né? Não. A denunciação caluniosa é uma ação penal pública e incondicionada. Então, quem é a vítima é o Estado. Quem representa o Estado nesse caso, em um processo desse, é o Ministério Público. Então, o Ministério Público tomando conhecimento, e vai tomar conhecimento, porque algumas audiências, por isso que eu falo da importância do advogado para não ter esse tipo de pressão, tá? Quando a mulher quer se retratar, eles já falam logo sobre a consequência para ela. Então, mas Tá? E temos casos que, inclusive, o homem não conseguiu reverter a situação, mesmo com a retratação dela. É isso que eu ia falar. É que complicado, né? No meu grupo É. aqui, eu tenho vários caras que é delegado, eles falam o seguinte: uma vez que a mulher, você foi preso, medida protetiva Maria da Penha, mesmo ela falando que depois que você não agrediu, não sai, irmão. Não, aí nós temos 2 situações. Presta atenção. Nós temos o processo criminal, perdão, nós temos a medida protetiva, que quando a mulher vai e ela pede a medida protetiva, e ela pode pedir por meio de um advogado, registrando o BO, que aí vai solicitar, ou diretamente na Defensoria Pública, ou no Ministério Público. Não importa, tá? Então, beleza, ela solicitou, já vai diretamente pro juiz, já gera um número processual e vai tramitar apartado daquele inquérito policial. Tá? Então a medida protetiva é uma coisa. Se a mulher quiser retirar essa medida protetiva, existem 2 situações. O juiz, casos que a gente vê no escritório, o juiz ou ele pede para agendar uma audiência de justificação para ouvir essa mulher, ou em alguns casos ela vai lá, faz um documento, reconhece firme isso, aquilo, o MP analisa e aí Então, o que manda rola em tirar. juízo não é aquele que você relata na delegacia pro delegado? Não, não. Aqui Não é? é bem diferente. Nós estamos falando crimes envolvendo a Lei Maria da Penha. Para a mulher tirar um pouco bem mais difícil. Ah, entendi. Aí, então aqui eu te expliquei sobre a medida protetiva. Agora, quando nós estamos falando de um inquérito policial que envolve a Lei Maria da Penha, a maioria dos crimes que envolvem a Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada. Entendi. O que é incondicionada? Não importa se a mulher quer ou não quer, o Ministério Público tomou conhecimento, ele pode avançar Entendi e agora. denunciar a pessoa mesmo ela não querendo mais. Entendi. Ou seja, Entendeu? o negócio é ficar solteiro ou comprar uma boneca inflável, né, irmão? Pra quem conseguir, eu dou sempre esse conselho. A pessoa consegue permanecer Tá solteiro. difícil, irmão. Tá difícil. Fique, cara. Fique. Você, mulher, homem. Conseguiu ficar solteiro, fique. Eu não Sabe consigo. que desde o momento que começou a ficar difícil, irmão? Quando eu começou a ter esse negócio também de contrato de namoro, né? Olha que ponto chegou. Você tem que fazer um contrato pra namorar. Ô, doutor, então, assim, que conselho a senhora daria para que medidas tomar um homem que sofre uma falsa acusação? Quais são as medidas assim, práticas que Me ele tem dá que um tomar? exemplo. É porque, assim, para cada caso, Sim, eu tô falando existe uma... acusação falsa. Vou dar Vamos lá. Não, vou dar dois Acusação exemplos. de agressão, por exemplo. Deixa eu dar 2 exemplos aqui. Vou dar o exemplo Dá aqui. um exemplo. Vamos dar um exemplo aí do Marcos Melling. Não foi Maria da Penha, mas ele foi acusado, né? Teve Da sua imagem sede, né? destruída. Outro também, Daniel Alves, né? Que chegou a ser preso, foi absolvido. Tá, né? então vamos primeiro pro caso do Marcos. Do Marcos Melling. Nesse caso do Marcos, existem 2 situações. A primeira situação é ele ser acusado, e essa acusação é recente. É maravilhoso se isso acontecer. Porque aí a chance dele conseguir preservar as provas é muito maior. Agora tu imagina ele ser acusado
de algo que ele teria feito há 10 anos atrás. Como é que ele vai Se resgatar as torna muito mais provas? complicado. É muito mais complicado. Aham. Então vamos utilizar o exemplo. Eu não lembro se foi tardia a acusação do Marcos ou foi recente. Foi tardia. Tá? Mas eu acho que o que salvou ele é que ele não era, perdão, um grande idiota e ele não apagou as mensagens. Que parece que o que salvou ele foram Foi as isso. mensagens, né? Por quê? Se eu pego o caso dele, vamos fazer uma quebra de sigilo telemático para pedir a conversa, mas se as conversas no WhatsApp eram criptografadas, eu não consigo resgatar, Verdade. entendeu? Como é que eu vou provar o que ela tá alegando? Que ele que dava Então- em cima, então que ele passava do limite, Então que você- ele a Ô, constrangia. doutor, então você entendeu por que eu falo que o homem só se fode? Porque olha só, se você, por exemplo, tá aqui eu e você no podcast aqui agora, você não vai com a minha cara, pá, não fica a cara de se pangar. Sabe? Você vai rapidinho, você vai numa delegacia, você fala, ó, nós desceu a escada do brabo ali, passou a mão em mim. Você já era, você me fudeu. Por Até eu esse motivo, perdão, mas foi por esse motivo que eu criei o livro Manual do Homem Inteligente. Isso. Fala dele. O livro, o objetivo dele é justamente o homem se prevenir. Então eu dou lá várias dicas para várias situações. Então eu utilizo vários casos que aconteceram no meu escritório, tá? E aplico pro dia a dia do homem com a linguagem como se fosse eu, homem, conversando contigo, homem. Então, dois amigos, só que eu sou aquele amigo chato que puxa a tua orelha. Tá? Então, a linguagem é justamente dessa forma. Tá? Então, o objetivo do livro é você se prevenir para nunca precisar de mim. Sim. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, vamos lá. E mesmo assim vai precisar. Depende. Depende. Porque, Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. O cara, ele sai com a mulher. Eu nem falei do caso do Melly. Mas vamos então para esse outro exemplo. O cara, ele sai com a mulher. Esse caso aqui rapidinho. Vai. Tem um influenciador que é o Rian. O Ryan. Ele fala o seguinte: se você sair com uma mulher, ele tá sendo bombardeado criticando isso aí, mas eu concordo com o que ele falou. Você sai com uma mulher, a mulher tá drogada, tá bêbada, você Ixi. vai pro motel quer ir com você, melhor Pelo coisa, amor de come Deus. outro dia. Caramba, nem mulher- olha pra essa mulher, A mulher, pelo amor por de quê, Deus. irmão? Porque é o que eu tô Isso é falando pra você. problema. O homem bêbado, ele é Não, violento e não. agressivo. E A mulher detalhe. bêbada, ela é o quê? Agora eu não vejo. Sabe o que ele vai responder? Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Sim. Que a pena é muito mais alta. Tá? Se caso tá Muito perto. mais Mas alta. é o que eu tô falando. Isso que é uma merda pros homens, por quê? O homem, ele bebe, ele é violento. A mulher bebe, ela é vítima. Pô, irmão, tem mulher que toma uma cerveja, o que ela quer fazer? Ó, Marada, você que sai na noitada aí, essa toma é a cuidado. realidade. Desculpa. Mas essa é a realidade. Desculpa. O homem, ele tem que se adaptar com o estilo de vida de hoje. por isso que o nosso Essa é a trabalho... realidade vai só se pro mundo fuder. masculino. Doutor, por isso que o Vai. nosso trabalho aqui, por isso que o nosso trabalho E tem uma justamente mulher esse. na tua frente, tu tem que pensar 1, 2, 3 vezes. Certeza. Ó, por isso que o nosso trabalho é esse, é alertar os homens. Porque é o que eu falo pros caras. Ó, a mulher vai lá. Agora, eu não vejo a mulher... Igual a questão agora que eu vou falar um negócio aqui pra você. A mulher surtou, saiu com Uber, chegou lá foi pro motel com o motorista de aplicativo. Quem que descobriu? O marido. Ficou lá no motel. Catou a mulher, né? Ficando com o motorista de aplicativo. Sabe o que a mulher falou? Acusou o cara de estupro. Falou que surtou, que tem um problema. Agora, eu não vejo a mulher surtar e querer lavar a louça, irmão. Quer surtar e quer sentar no borrachudo. Aí o marido descobre e fala que o cara abusou dela. E o cara foi preso. Não sei se você acompanha esse caso. Tá bombando nas redes sociais. Depois eu vou te mandar o vídeo pra você assistir. Me manda, que O eu que faço você me questão fala de desse ver. vídeo aí? Desse caso? A mulher... Aí o cara, Bem, pô, primeiro, vamos lá, vamos pra esse caso aí. Esse caso aí, com todo respeito, pra uma advogada especializada no assunto, isso é maravilhoso, tá? Então a primeira coisa, o cara ele tá se Ela vai envolvendo, explicar. Fica aqui. vai. o cara ele tá se envolvendo com a mulher. Se esse homem também tiver traindo a esposa, ferrou porque ele já apagou as mensagens. Se esse homem ele não tá traindo a esposa, ele vai ter as mensagens ainda preservadas no celular e vai ter provavelmente a negociação. Dá, né? Vamos lá, vamos sair, isso, aquilo. Segunda hipótese, que eu não sei se foi isso que aconteceu. A mulher entrou e ela quer pagar o Uber, né, com prestação de serviço. Ok, de boa. Só que o Uber, ele vai errar a partir do momento que ele não tiver a câmera no celular dele. Que teria que ter a câmera. Se Para tiver no poder carro, melhor preservar ainda. essa negociação da prestação de serviço dessa senhora. Você entendeu? Então, se é Uber, todo Uber tem que ter a câmera. Tem que ter uma câmera. Agora, se é um homem solteiro, tem que ter a câmera. Também. Caramba. Se ele vai sair com a mulher, eu teria a câmera. O- Se fosse eu homem, se eu fosse homem, solteiro, porque casado é outros problemas, tá? É outros problemas. Se eu fosse homem solteiro, primeiro, que eu ia pensar 1, 2, 3 vezes antes de sair da mulher, com mulher. Mas tu vai virar gay? Claro que não, né? Nada contra os gays, nada contra. Mas assim, a questão da boneca seria uma solução.
Não, melhor é pegar do job, então. Né? Porque, mas tu não tem ideia dos casos que eu pego. Até do job tá dando B.O., doutora? Eu tenho um caso. História tá fudida. Olha só o caso. Olha só o caso. Presta atenção. Olha só o caso. O cara vai lá, sai com a mulher que faz a prestação de serviço do ramo da prostituição. Sim. Ele foi lá, saiu com a mulher a primeira vez, gostou do serviço, a contratou novamente. Aí, o que o idiota fez? Começou a contar da vida dele. Pra ela. Segredos. E contou o quê? Que ele era casado. O que foi que aconteceu? Ela começou a chantageá-lo com essa informação que ele adquiriu, tá? Então, assim, você tem que tomar bastante cuidado, tá? Bastante cuidado. Você pode até sair com a do job. Beleza. Mas quais são as cautelas que eu vou ter? Primeira coisa, não conte o seu nome pra essa mulher. Teu nome é Juan? Meu nome é João agora. Não conte seus segredos. Se você não deve contar seu segredo nem pra sua esposa, não pode contar seu segredo pra sua esposa. Tu conta teu segredo pra tua esposa? Não é pra contar o segredo. Porque no dia em que vocês se separarem, ela vai utilizar isso contra você. Doutor, eu fiz um vídeo falando isso aí é verdade. Sabe qual que é o maior erro do homem? Aí você vai encontrar pra uma mulher do job? Sabe qual que é o melhor... Pedir pra ser sacaneado, né? Sabe qual que é o maior erro do homem, doutora? Na minha opinião? Mulher do job, agiota. Não tem amor por ninguém, viu? O maior erro do homem é mostrar a fraqueza dele pra mulher. Os caras é tão pangaré, por isso que eu falo pangaré. Irmão, os caras vão na do job pra empurrar o borrachudo, os caras querem psicólogo, irmão. Você quer conversar, irmão? Você vai no psicólogo. Da do job é pra tacar a toscana e meter o pé. Os caras querem colocar o coração, quer ficar de conversinha. Aí. Inclusive, nós temos vários casos de mulheres que faziam esse tipo de prestação de serviço que foram retiradas desse trabalho por meio dos seus clientes, né? Um exemplo, como é? Eu só lembro do Mar. É Mar Sufistinha. Bruna Sufistinha. Bruna Sufistinha. Né? É um exemplo. Verdade. Vamos dar um pouquinho de assunto aqui, que a gente tem bastante assunto pra tratar, e eu acho que essa questão da eu nem te contei um exemplo. Conta. Olha só. Já fofoca o negócio. Esse cliente foi lá, um cliente maravilhoso. Ah, que cliente maravilhoso. Ele segue à risca todas as minhas regras. Meu livro, adquiriu meu livro. E dá certo. Sabe o que foi que ele fez? Ele colocou uma câmera na sala dele. Então, ao invés dele levar a mulher para o motel, para onde ele levava, pra sala dele. Pra sala. Ele não levava pro quarto, porque no quarto não tinha câmera. Mas aqui, rapidinho, Então, doutora, mas não tem aquela parada também que você não pode filmar? Calma. É melhor tu responder um crime de estupro ou o outro que é de 2 anos? É melhor não responder nenhum, né? Mas não é melhor, mas tu vai... O homem, ele tem a sua necessidade. Ele não sente prazer em fazer com a boneca, então ele vai ter que fazer doutora, com a mulher. Mas olha aqui, eu acho que hoje, vendo que os homens estão muito carentes, pangaré, eu acho que a primeira coisa é você jamais deve levar uma mulher que você não conhece pra sua casa. Não, deixa eu te falar, presta Primeiro. atenção. Mas aí também tem gasto, tá? Se for a questão... Aí o que o cara faz? Tentar entender. Se for um motel, tem mais gasto. Aí ele vai pagar, vai ter mais gasto, né? E aí ele não vai... Tem mulher não quer pagar por programa que é. Gente, calma lá, presta atenção. Calma lá. Explica pra nós, então. Lá, presta atenção. Vem com a mãe, tá? Vai, bora. Hoje nós tá com a braba. O cara vai lá, e aí, se ele for encontrar uma mulher de R$50, é porque a situação tá bem complicada. Pra ele e pra ela. Tá? De R$150, a situação já está caplicada. Não está tão complicada, mas está caplicada também. E aí o cara vai pagar essa prestação de serviço. E ainda o motel, e ainda, né, a gasolina, complica. Você tem o Tinder, a prestação de serviço é o quê? De graça. Chama a mulher lá para assistir o filme. Só que vai acontecer o posterior. Provavelmente, que a mulher não vai sair de casa para também não receber. É verdade. O que vai acontecer? Ele vai lá e coloca a câmera. Quando ele coloca a câmera, qual é o objetivo? Se prevenir. Não é divulgar ela não, viu, Bravo? Não, porque aí... Mas se ela ver a câmera, ela te fode, tchau. O que acontece? Coloca uma escondida, ela vai Presta saber que tem uma atenção. câmera ali. Ele pode utilizar as imagens para se defender. Só que é claro que ele também pode ser acusado por esse crime, de ter gravado essa imagem. Só que o crime de gravar é muito menor a pena do que um crime de estupro. É 2 anos ali, uma são de 10 anos, por exemplo. Cai pra 1,5 aí no máximo. Então, assim, o que é melhor? E beleza, e detalhe. Aí ele vai lá, prova a inocência dele e ainda entra com a denunciação caluniosa contra ela. Ele pode até responder, mas beleza, ela vai pagar e ainda com danos morais e danos materiais para pagar os meus honorários. Então, assim, depende. O que é melhor para ele? É ele se precaver, se prevenir de uma falsa acusação gravíssima, que é a moda hoje, ou ele ficar inerte, porque ele não vai deixar de fazer relação sexual com a mulher. Então ele precisa o quê? Criar estratégia. Porque se um dia acontecer,
Pode acontecer, pode, com você, com qualquer homem que tá aqui, tá? Mas no dia que acontecer, ele tem como se prevenir. Tem como se provar a sua inocência. E essa é a questão. Por isso que eu já encomendei lá meu robozinho tá pra chegar lá com o A Eloband. Shopee vai ganhar dinheiro. Eita, Ô, doutora, sobre a alienação parental, quando a mãe ela começa a dificultar, né, que o pai dele veja seu filho, que rumo o homem deve tomar nesse caso aí? Nesse caso, o que acontece? Quando se falou em alienação parental, alguns profissionais, eu não sei se é para ganhar dinheiro, o que aconteceu? Começaram a entrar mesmo com provas concretas da alienação parental. E aí a alienação parental acabou ficando balela, ficou algo muito, como é que eu posso dizer, banalizado no judiciário. Então, hoje, para o homem entrar com alienação parental e ter êxito, porque senão isso pode virar contra ele, e não é o caso, ele precisa se resguardar de provas. Então, o primeiro caminho para esse homem é procurar um advogado especialista nesse assunto, relatar tudo o que está acontecendo, e aí esse advogado, ele sendo especializado, ele vai começar a construir um processo. Certo. Tá? Ele vai começar a construir, que é o quê? Beleza. Ela tá negando? O acesso tá. Você notificou? Não. Eu não vou, doutora, porque se eu for, ela vai negar. Só que tu precisa ir. Porque senão a gente não tem provas. Então, por exemplo, semana retrasada, na sexta-feira passada, eu estava tentando cumprir uma ordem judicial para eu poder conquistar provas. Porque o meu cliente com 62 anos, ele não conseguia colocar o celular para gravar direito. Ele não conseguia criar provas para eu poder entrar com ação de cumprimento de ordem judicial. Você entendeu? Então, assim, para o homem que está me assistindo agora, não entre com processo com prova horrível, ruim. Primeiro construa um processo. Você primeiro tem que ter chance de êxito. Essa chance de êxito chega a 50%, aí você vai para briga. Nem que demore mais 1 mês, 2 meses, mas construa um processo primeiro. E esse registro também, ela se enquadra quando a mãe, ela começa a querer vingar do ex, ela quer vingar e usa a criança. Nesse caso também se torna um crime ou não? Não existe crime de alienação parental, isso é importante falar. Como é o nome que dá? Não existe crime para isso. Seria o quê, não existe crime. Agora vamos dizer que a mãe está utilizando de atos de alienação parental contra uma criança do sexo feminino, isso pode se enquadrar numa violência psicológica àquela criança. Mas lembrando que os nossos parlamentares entenderam o quê? Que violência psicológica, só menina do sexo feminino sofre violência psicológica. Porque menino não sofre no Brasil. Tá? Então, se fosse um menino sofrendo com os atos de alienação parental praticado pela mãe, com provas concretas disso, a mãe não responderia pelo crime. Porque não existe vítima no Brasil que os nossos lindos parlamentares entenderam que configuraria crime. Tá? Quer então dizer, é assim. Na verdade, é uma banalização do ser humano. Na verdade então, assim, eu na semana. Eu sou péssima de dados. Por isso que eu anoto tudo, também tá? sou péssimo. Eu, no dia 31 de julho e no dia 1º de agosto, eu tive a imersão para dar aula para advogados. Tá? Uhum. E nessa imersão, eu falei justamente isso. Levei casos reais no meu escritório para a gente poder estar estudando com os advogados. E eu mostrei para eles. Advogados que acabam entrando com o processo, não sei se é por falta de conhecimento, creio eu que seja, tomara que assim seja, que aí é melhor, né? O cara vai lá, estuda, resolve esse problema. Não foi por malícia, mas ele vai lá, como eu te falei, da alienação parental. Minha mulher tá isso aqui. Beleza, então vamos entrar. E vai lá e entra. O que acontece? Prejudica o cliente, prejudica a criança, que é a maior vítima, porque não vai dar em nada o processo. Você entendeu? Porque se ele ficar dependendo do reconhecimento da alienação parental, baseado no estudo que vai ser realizado, ferrou, porque o estudo vai ser realizado baseado na fala da mãe. E aí eles vão concluir que não tem alienação parental. Então ele tem que se basear nas provas e não no estudo. Então cada dia tá mais difícil construir uma família, ter um relacionamento. Não tinha que ter um meio mais prático para resolver? O único órgão que nós temos aí, nesse caso, é Conselho Tutelar, né?
que muitas vezes interfere. Não tinha um meio mais prático do que esse conselho tutelar não para funcionar esse tipo de coisa? O que a gente vê nas comunidades, a gente que frequenta muitas as comunidades, é que muitas crianças realmente elas são usadas como moeda de troca nesses negócios. Mas sabe o que é? Né? Não tinha que ter uma coisa do Estado Deixa eu te falar. para dar esse amparo? Preste atenção. Olha o que acontece. Essa é a realidade. O homem vai lá e faz a primeira denúncia. Ele tem prova? Sim ou não? Tem prova? Sim. Não tem prova. Não. Porque ele não sabe construir a prova, ele não sabe guardar a prova, ele não sabe criar a prova. É porque na maioria das vezes os homens eles acham que nunca vai passar por isso, né? Pois é. Aí ele vai lá e faz a denúncia no conselho tutelar. Uhum. Não vai dar em nada porque não tem prova. Segundo, ele vai de novo. Terceiro, ele vai de novo. Aí amanhã é ouvida. O que a mãe vai falar? Ele tá me perseguindo. Tá te perseguindo? Realmente ele já veio 3 vezes aqui. Medida protetiva. Faz o seguinte, vai logo na delegacia. Violência processual. Isso não pode acontecer. Ele tá usando a criança pra te atingir porque ele não aceita o fim do relacionamento. Olha a situação. Não é assim que você deve seguir, pelo amor de Deus. Se alguém tá te orientando dessa forma, tu vai se prejudicar e vai prejudicar teu filho ou tua filha. Você primeiro tem que construir a prova. Vou te dar um exemplo. Uhum. O cliente disse assim, doutor, lembrando que o escritório ele é dividido em 2 esferas. A esfera familiarista, que é coordenada pela doutora Beatriz, e eu, que sou coordenadora da esfera criminal, tá? E aí a doutora Beatriz me chamou para essa reunião com o cliente, porque eu sou da esfera criminal. Doutora, nós estamos com esse caso aqui, me apresentou pro cliente nessa consulta, nessa reunião. O cliente já era do escritório, tá? E ele disse assim, doutora, tô recebendo denúncia, tenho certeza que minha filha de 9 anos está sendo deixada sozinha em casa e a mãe tá indo trabalhar. Eu tô querendo ir no conselho tutelar. Tu acha que vai dar certo? Não. Não vai dar certo. O que eu falei pra ele? Contrata um detetive particular, confirma que essa criança tá sozinha. Quando essa criança tivermos a confirmação, aí vai ligar pro Disque 100, fazer a denúncia, né? Aí a polícia vai lá, junto com o conselho tutelar, e vai pegar em flagrante. Você não se envolveu. Não foi você que fez a denúncia, ninguém vai descobrir. Não. Aí vai levar a criança pro conselho tutelar. Se é a mãe que causou isso, eles vão ligar pra quem? Pro pai. Entendeu? E aí, que é o que acontece, em casos como a gente já pegou, já pega a guarda, um termo já é formalizado ali naquele momento pro pai. Que o conselho tutelar tem essa liberdade de fazer diante de uma audiência. Já chega descendo a mão na mãe. Aí, o que acontece? Aí já surge uma estratégia por detrás. Agora sim, já entra com o processo, já tem a guarda provisória, mas já entra para confirmar, mostrando que a criança já foi matriculada perto da escola do pai. Verdade. Você muda a estratégia. É precipitação, né, doutora? Precipitação, doutora. falta de estratégia, se emociona. Doutora, eu já não tenho vontade de casar. Ouvindo tudo você falando aí, já era minhas esperanças. Pois é. Eu vou te falar uma coisa. O homem Agora, que encontrou uma mulher Não, já parceira, era. você tem que segurar. A mesma coisa a mulher que encontrou um cara parceiro. Também Eu vou ficou falar, do mesmo jeito. doutora Jamila, eu vou falar uma coisa, eu acho que pra mim, geração de mulher boa pra casar já foi a época. Depois do negócio de TikTok, MC Pipoquinha, geração internet, já era. É que eu falo pra você como advogada. Agora, a pergunta que eu vou te fazer, qual que é as leis pro homem hoje? As leis pro homem, por Olha que exemplo. funciona pro homem, é a favor do homem. Porque a gente vê a mulher Lei Maria da Penha, né, proteção protetiva. No ano Da passado, mulher, ali pro homem. Que o homem, por exemplo, o cara ele sai do relacionamento ali, porque eu vejo que os homens ele está à mercê na sociedade. Não tem apoio de ninguém. primeiro, que todas as leis que favorecem o homem também favorecem a mulher. Então não existe uma lei específica para o homem. Você falou da alienação parental. No ano passado, com muita luta, conseguimos um reconhecimento e na sentença estava lá de alienação parental severa. Severa. Tá? Por meio da lei de alienação parental, usando toda a estratégia que eu já te falei. Foi difícil? Foi muito difícil. Processo longo. A questão é o seguinte, já estão tentando destruir essa lei. Você entendeu? Porque é uma lei que o pai consegue que tá tendo hoje. demonstrar que existe alienação parental e ele consegue, inclusive, reverter a guarda. Tá? Só que já estão querendo destruir. Que é a única lei que estão tentando destruir. Que é uma lei que auxilia, em primeiro lugar, as crianças, preserva o direito das crianças, e, em segundo lugar, o direito do vovô, da vovó, do papai que tá tentando ter acesso Que nem, tipo a assim, essa ó, criança. veja bem. O cara tá num relacionamento ali. E todo mundo sabe que o bem mais precioso do homem é a família, correto? O homem ele trabalha em prol da esposa, dos filhos. Uma coisa é você estar solteiro. Uma coisa é quando você tem mulher, tem filho. É outra parada. É tanto só uma observação, é tanto que essa tua fala, muitos empreendedores dizem que a maioria dos homens que vão conquistar são aqueles homens que já são casados.
estruturalmente Naturalmente. consolidado. Porque se Claro. estiver casado no inferno, aí Inferno. pior, né? Mas eles vão crescer muito mais quando eles Sim. estão casados e bem casados, do que quando estão solteiros, porque aparecem muitos Isso. percalços no caminho. Então, veja bem, doutor, o cara ele é ali casado, ele tem família, legal. Porque é o seguinte, eu falo isso porque eu já fui casado. Sim. Quando o homem ele é casado, qual que é o topo do homem ali? O cara tem o trabalho dele ali. Pô, o cara tem o carrinho dele quitado. O cara tem a casinha dele quitada, tudo móveis, tudo bonitinho, a esposa, o filho. Pro homem, é isso aí, acabou. Agora é só esperar a morte chegar, irmão. Na maioria das vezes, a mulher ela já pensa o quê? Fora da caixinha. Porque uma verdade é o Não, seguinte... na realidade, o homem ele vai pensar diferente, É, né? porque- Ele vai pensar em construir, vai pensar em ter Pra deixar- uma outra casa maior para poder agregar e dar mais conforto para a família dele. Que é Verdade. aquela parada onde entra assim, seguinte, eu não tô falando que é todas as mulheres assim, mas de uma forma geral, tá? Que o homem, ele ganha dinheiro, ele quer dar o melhor pra família. A mulher ganha dinheiro pra jogar na cara do homem que não precisa dele. Porque já é ensinado isso, Luizão. Ô, Luizão. Já é meio a mulher, que o homem, religioso isso aí, né? O que o homem ele é ensinado? Você tem um menino, é menina? Casal. É casal? Ó, meu filho, você tem que respeitar as mulheres. Você tem que amar, você tem que cuidar. Na maioria das vezes, dentro de casa e nas escolas, o que é ensinado pras mulheres? Ó, você tem que trabalhar, você não pode depender de homem. Então já coloca a mulher querendo ser como se fosse competir com o homem. Ó, tá aqui o homem, você não precisa mais dele, ele não serve mais pra porra nenhuma. Por exemplo, ele só é útil. Acabou a utilidade do homem, já era. Aí o cara tá casado. Legal, com a sua família, tudo certinho. Pô, o cara não tem amigo, porque muitas das vezes o cara briga com a família, né? Briga com os amigos, porque o cara, pô, minha família é tudo. Aí a mulher vai lá, sacaneia esse cara. É, Mete uma voz no mas aí é coração. a questão. Quando Ah, o cara rapidinho, já só- briga com a família por causa da mulher, já não Mas é você sabe algo que é- saudável. Mas você sabe que Já tem que deixou de ser acontecer, saudável. Lula. Mas não Porque o poderia homem- acontecer. Mas o doutor Jamil, o que acontece? O homem, quando ele é apaixonado, ele é trouxa, ele é bobo, ele fica cego. Pois é, mas não pode. Essa é a verdade. Aí vamos lá. O cara legal, a mulher vai lá, chega na delegacia, se faz umas marcas, a mulher agrediu, o cara vai lá, tira você da sua casa. Você não tem dinheiro reservado, você não tem amigo. Cadê? Porque tem a casa da mulher, não tem? Apoia a mulher. E o homem, o que ele vai fazer? Vai pra rua? Desculpa. É porque eu tava ainda pensando. Falei muito rápido. Não, eu tava pensando na questão da discussão, né? Uma mulher que faz o homem se afastar da mãe, se afastar dos pais, com todo respeito, tem que pensar 1, 2, 3 vezes pra saber se essa mais mulher, trouxa é o homem que aceita se essa dessa. mulher é uma Não, mulher pra casar. Não é, pô. Você entendeu? Mas o que Porque acontece isso hoje? não pode. Não É porque o pode que de jeito acontece nenhum. hoje? É inaceitável. Ô, doutor Jamil, Antigamente, né, quando você Aí conseguia... volta a tua pergunta da casa. Aí, por exemplo, a mulher foi lá e fez uma falsa acusação. A Isso. polícia falou, ó, você tem que sair de casa. O cara brigou com os pais por causa da mulher, que eu atendo muito homens assim. Cara, eu não tenho dinheiro reservado, certo? Na maioria das vezes o cara vai preso, a empresa demite, que quem vai querer um agressor de mulheres na empresa é o que eu te falei, se a mulher vai na delegacia, ó, me agrediu, até você provar, você já fudeu com a sua vida, você já fudeu com a sua imagem. Depois, mesmo provado, legal, você vai estar em paz que você provou sua inocente, mas sua vida tá ferrada. Então o poder da mulher tem muito mais peso que o Não, que a eu não palavra vou do dizer homem. o poder da mulher, não. Eu vou poder dizer da a palavra da idiotice do homem. Eu também... É o idiotice do homem. prefiro usar Porque esse assim, o termo homem também. chegar nesse nível dele brigar com a família por causa de uma mulher. Eu não é homem não, mano. Mas o Você homem, entendeu? irmão, quem nunca foi otário por causa de mulher, irmão? Eu nunca fui. Pois é, mas só que isso é a questão. A bomba uma hora vai estourar e vai estourar pra Exatamente. ele. Aí é o que eu tô te É falando pra isso você. que eu coloco no meu livro. Eu vou lá e puxo a orelha da pessoa que tá lendo. Porque aí quando vem eu até tenho um momento lá que eu falo assim, eu digo, então depois você não venha me dizer que ela tá errada. Eu vou te dar um exemplo. não tá O cara errado, vai tá lá, se relaciona com a mulher e não usa a camisinha. Aí depois a mulher tá grávida. Aí depois o cara fica contando pra todo mundo que ela deu golpe. Negativo, você que foi trouxa. Trouxa porque você foi lá e gozou nela. Mas Você é o que eu tô entendeu? falando. É, Não venha agora- colocar a culpa agora- na mulher, não. Exatamente. Ó, você não... Tá? Não venha colocar a culpa na Na mulher. verdade, assim, ó, é uma geração de homens, ô Brabo, que precipitados, afobados, como diz lá no Mato Grosso, tá? Inexperientes, emocionados. A verdade é essa, cara. Eu trabalhei de segurança aqui na noite de São Paulo, eu ficava observando, tá? No primeiro olhar já levava a mulher pra casa. Irmão, mas olha só pra Pois você é, ver. então assim, nesse livro que eu tô te falando, eu vou lá e puxo a orelha. Aí o cara vai lá, sai com a mulher, e eu até falo, você fez relação sexual com a mulher, pega a camisinha, coloca no vaso sanitário e dá a descarga. É assim que tem que fazer. Aí tem homem que vai lá e ainda deixa a camisinha do lado e vaza. A mulher vai lá E aí lá a mulher, tem mulher que ainda tenta fazer, implementar o Mas olha negócio. só pra você ver como é que é. Isso aí serve pros caras que tem grana. Ah, tu tá aí por fora. Porque o cara que é viu? fudido, mesmo aquele engravidado do cara fudido nos Ah, dias de tu tá aí hoje. por fora. Meu amigo. Tem gente que recebendo uma pensãozinha de R$ 1.500 Já tá tá bom bom. demais. Você tem gente que deixa de trabalhar pra receber Bolsa Família. Olha tava falando que assim- pensamento Ó, miserável. Agora eu não sei se você vai concordar comigo, doutora. Em questão de relacionamento, a mulher ela é muito mais racional do que o homem. Eu falo isso. O homem ele é muito emocionado. A mulher ela só vai observando.
O homem não, o homem qualquer emoçãozinha, então a questão de relacionamento. Quando um homem é apaixonado e uma mulher apaixonada, quem se ferra mais? Quem é mais feito de besta? O homem ou a mulher? O homem. O homem é otário pra caralho, irmão. O homem é trouxa, tô te falando pra você como é trouxa. Ô, irmão, você viu a parada da carta lá? Eu fiz uma carta pra mim. Você viu isso? O homem é besta. O homem apaixonado dele é besta. Então o que você tá falando é verdade. A culpa é dos homens, porque hoje os Quando ele homens... fala isso, tá baseado na história dele mesmo, Os viu, homens... doutora? Não, porque eu faço... Não, mas só que eis a questão. Ele Ele já já foi- ele aprendeu. acordou, ele Só que o acordou. problema é que a maioria Os dos caras não homens, aprendem. a maioria dos homens só vão aprender Depois quando que se eles já fuder. estão com algum problema judicial. Mas, gente, existe um belo ditado assim, ó, eu não concordo com esse ditado porque eu não preciso entrar no fogo pra saber que ele queima. Eu vou te dar um exemplo. Tá O entendendo? cara vai lá, se relaciona com a mulher. Quando eu faço a consulta, eu gosto de ouvir a história. Tá? Do que levou aquele caso. Eu preciso saber o histórico, a cronologia. Claro. E quando eu falo, quando o homem tá falando, e eu vou anotando, eu digo, gente, eu não acredito que o cara... Às vezes eu pergunto pra ele assim, exceto se o cara não tiver com o psicológico abalado, tá? Que eu tenho que tomar cuidado também com o cara que eu vou atender. Cara, tu não percebeu que isso ia dar merda? Ela te deu todos os sinais que isso ia acontecer. Só que ele tava tão apaixonado que ele não via. A maioria das vezes é dessa forma. Aí o cara foi se envolveu com a mulher, onde ele falou pra mim que foi visitar os pais dela, ela xingou a mãe na frente dele, A própria mãe. a própria mãe. Eu falo muito isso. Só que a mãe xingava todo mundo. Família barraqueira. Se ela não respeita a própria Eu mãe, falo isso aí, imagine. eu falo isso aí. qual a Tá vendo aí, tendência tropa? que é de isso acontecer também com você? E sabe qual que é um também? Chance zero. Ô, doutora, olha só aqui. Não olha vai só aqui, respeitar olha só você. Não esse bagulho vai. louco, ó. Os homens... Não, e eles- outra, se a família é barraqueira, tu imagina quando tu se separar dessa mulher, vai fazer um inferno na tua vida. Um inferno. O namoro existe pra você analisar se aquela pessoa é pra você ficar mais tempo e gastar Sempre mais digo tempo isso. da sua vida com ela. Aí vem o noivado, que é pra você analisar esses sinais pra saber se vai ter um relacionamento sério com ela. O problema é que a pessoa ficou, engravidou, juntou. É assim que tá acontecendo hoje. Como Sabe- é que você vai saber? Só vai saber depois que tá dentro de casa com Eu ela. vou te falar pra você, eu sou homem, eu entendo mais sobre a mente dos homens. Eu posso te falar pra você. O homem, ele é muito pego no visual. Aparece uma mulher aqui. Pode ser uma mulher, uma boa mãe, Sim. uma boa esposa. E aparece uma vagabunda gostosa que agrada ele. Adivinha qual que o desgraçado vai escolher? Porque o homem é igual bicho, irmão. Eu te falo. Então, por isso que eu falo, qual que é o primeiro passo pros caras Pois é, pararem de ser só otário? que aqui- É não ser escravo do pênis. É entender É que o valor da isso mulher mesmo. não tá no meio É das isso pernas, mesmo. irmão. É isso mesmo. É o que nós estamos acabando de falar aqui. Pra concluir, a mulher tá dando um pau na frente do seu nariz, que ela não vale porra nenhuma, ela não respeita o pai. O cara quer a mulher, ela tem o poder de mudar o homem. O homem não tem o poder de mudar a mulher. É. Então eu falo pros caras, você já tem que pegar a mulher pronta. Se nem a mãe, nem o pai conseguiu fazer ela ser uma menina, se transformar numa mulher, você vai conseguir. Ô, doutora Jamília, nós temos um Na caso realidade, tem casos que a mulher nem fala com os aqui. Hein, pais. doutora né? Jamília, aqui Alguma coisa tem. Gente, não dá. aqui alguma você coisa vê, tem de as errado. aparências Mas você muitas tá vezes- toscando, meteu o pé, As né, aparências muitas vezes se enganam. A gente tinha um casal de amigos, tinha um filho, eles, sabe, os três. Família bonita, frequentava a igreja, tudo bonitinho. O dia que esse rapaz liberou a esposa dele pra viajar pro Nordeste sozinha, ela chegou lá, ela fez amizade com uma tal de Aninha lá, Aninha do Capetinha. irmão. Essa mulher desvirtuou a mente dessa mulher, que aparentemente era uma mulher sábia. Sabe o que ela fez? Um mês depois da viagem, ela só voltou pra buscar as coisas dela. E deixou o cara ver navios. Aí o cara entrou numa depressão. Aí meu pai, muito experiente. Ela se juntou com a mulher? Não, amizade. Ah, Amizade, tá. sabe? As amizades arrastando pras noitadas. E lá ela conheceu o mundo que ela não conhecia, Sim. se agradou, a cor do pecado, né? Aí se agradou, só voltou pra buscar as coisas dela, largou o cara na mesa da amargura. O cara pegou uma depressão. Esse cara, ele perdeu uns 40 quilos. Só que você tá Quando os vendo? outros tomam chifre, a gente ri. Quando é nossa Gente, Então, vida, presta porque a gente atenção. aqui, aparentemente, não sei se a senhora pode confirmar isso que eu digo. As amizades que a gente procura hoje influenciam Mas muito só a que vida. assim, vamos lá, vamos dizer que esse cara tá 3 anos casado com essa mulher e isso aconteceu. Graças a Deus que isso aconteceu com 3 anos. Imagina se ele tivesse 20 anos e perdido a vida dele toda com essa mesma mulher. Então, tudo é a forma como você vê o que você acha que é um problema. Vou te dar um exemplo. Sim. Todos os problemas que surgiram no meu negócio, tô falando empresarial, foram os problemas que fizeram eu crescer mais ainda. Porque se não tivesse sido, por exemplo, uma defensora pública que tivesse me ameaçado, feito um monte de coisa no Acre, eu não teria, esse caso não teria ido a nível nacional e as pessoas de fora não teriam me conhecido. E eu E os comecei, seus negócios melhorou muito. sabe? Então assim,
Tudo depende do olhar que você vê o problema. Aí o cara tá pensando assim, meu Deus, ela me Ele traiu, pensa eu do perdi. outro lado, de outra Agora forma. imagina se ele tivesse pensando assim, Senhor, muito obrigado Ter livrado dessa por vagabunda. o Senhor ter colocado essa viagem, porque senão eu nunca teria descoberto isso. Olha quem ela é. O cara descobriu que a mulher dele é vagabunda, mano. Depois de Mas, muitos mas anos. a parada é o seguinte, Eu irmão. Presta atenção. imagino que essa mulher não fez mesmo com ele. Então, a parada é o seguinte, rapaziada. Presta atenção aqui. Os homens, irmão, primeiro, tem que entender que o valor da mulher não tá no meio das pernas. Existe dois tipos de mulher. Mulher pra você comer e mulher pra você casar. Mulher pra uma noite não é mulher pra uma Mas vida. deixa eu te falar uma Ponto. coisa, eu vou além. Não, rapidinho, ó, só pra me concluir. Eu vou defender Existe- os homens aqui. existe- Tu tá existe- puxando muita orelha dele. Eu vou te falar uma coisa. O homem, ele pode sair com uma gostosa. Não tem problema nenhum. Ele só precisa ter o pé no chão. Não é porque ele tá saindo com uma mulher de nível alto. Tô falando aqui de Sim. estrutura, glúteos avantajados, seios avantajados, que ela vai ser pra casar. Você entendeu? É isso. Ele pode sair. Ele só precisa ter a mente fixa e não ir pela emoção, e sim Exatamente, pela é razão. onde que eu tô falando pra você. Os caras, é o que eu tô falando pra você aqui, ô Jamile. O cara, ele sai com uma mulher bonita. Porque o Sim. homem, ele é pego no prazer. Olha só pra você ver toda a nossa estrutura aqui. Tá, mas eu não vejo problema Pera aí, nisso. não é problema, só pra você tentar entender. Deixa eu concluir, ó. Olha só toda essa estrutura aqui. A gente vê a mão do homem, correto? Sim. Então quem constrói, quem faz a evolução parada toda é o homem. Mas as mulheres, elas são muito mais inteligentes do que os homens. Por quê? Quem constrói, quem inventa o homem. Se o homem sumir da fadela, já essas mulheres estão fodidas. Você concorda comigo? Concordo. Mas a mulher, ela precisa de construir alguma coisa? Não, irmão. A mulher só analisou a maior Um amigo meu fala que quando a Rapidão, mulher nasce bonita, Peraí. ela já nasce com 1 milhão no Ó, bolso. a mulher precisa construir alguma coisa? Não, porque os homens já constroem tudo, faz o mundo girar. Pá, aqui, ó, de mão beijada pras mulheres. A mulher analisou a maior fraqueza do homem, o prazer. Então, quanto mais escravo do prazer é o homem, maior é a possibilidade de ser feito de trouxa. Igual você tá falando, ele pode sair com uma mulher bonita? Pô, que homem que... Eu gosto de uma toscanildinha. Caralho, irmão, tatuagem com pimentinha, borboleta. Ah, não pode pegar mais com borboleta. Pô, não pode, caralho, irmão, eu adoro. Mas eu vou colocar o coração? Ah, a mulher vai lá e mete uma pimenta, irmão, na testa do pertigão. Eu Você vou fale casar por com ela. você, miserável. Vai pra... Não, irmão, todo homem gosta de uma puta, mas ninguém é trouxa quem casa com a puta. Eu vou pegar uma mulher e vai abraçar. Ai, glória a Deus. Não, ninguém gosta disso. A questão é o seguinte. É que ela falou, é que os caras são emocionados. Emocionado não Deixa aí toma pelo- as medidas cautelares. Deixa aí pela beleza. É emocionado, irmão. Porque assim, o cara ele pode construir a vida dele, ter as cautelas necessárias. Eu vou te dar um exemplo de um cliente. Cara, com 23 anos, construir uma empresa. É que eu não vou saber falar isso, mas construir uma empresa de tecnologia, bombou. Inclusive, eu não vou trazer mais detalhes. Não, porque senão identifica a pessoa. identifica. A questão é o seguinte, o cara foi lá, ele foi em uma das casas mais renomadas aqui do mundo da prostituição, não vou falar também qual é o estado, e lá ele ficou com uma mulher, só que a mulher de alto padrão, tá? Se não me falte a memória, parece que ele pagou R$1.500 ou R$1.600 Uma hora. uma hora com esta mulher. Seu otário, né? Só que o que foi... Não, beleza, o cara quer, de boa. Ele prefere pagar do Do que correr o risco. era esse nível dele. Só que qual foi o erro dele? Presta atenção. Ele tinha a mentalidade certa, só que ele cometeu um erro. Ele foi lá, aí ela disse assim, olha, se tu pegar meu telefone, eu consigo fazer mais em conta pra você. Porque vai ser por fora da casa, porque a casa recebe o Sim. percentual. Beleza. Então ele pegou o telefone dela. Então depois ele mandou mensagem. Ele se encontrou com ela 3 vezes. As 3 foram pagando. Então ele não tinha intenção nenhuma, tava fazendo tudo certo. Só que ele cometeu um erro. Foi o quê? Confiou nela, ele sentia mais prazer sem a camisinha e fez a última relação sem camisinha. Inclusive ele falou que pagou pra fazer a relação sem camisinha. Camisinha também é foda, né? E ela engravidou. Tá? Aí ela engravidou. Só que eu não sei se foi dele. Onde eu tô querendo chegar? Deve ser do tiquinho de cada A um. questão é, o cara, a vida dele passou a virar um inferno, porque essa mulher não parava de perturbar E vai ele chantagear. por causa dessa gravidez, dessa suposta gravidez que ele seria o pai. Mas perceba, uma mulher que já está nessa vida do mundo da prostituição há anos, por que ela deixaria de tomar os anticoncepcionais? Por estratégia. Ela já tava na intenção. Então ela saiu com o cara, ela viu o poste nível de do vida, cara, né? viu.
Ele não levou ela pro apartamento. Até Mas o porque carro na que ele época dirige, o jeito que ele se morava veste. com os pais. Aí ele queria ter certeza se o filho era dele. Perdão, se ela estava grávida. O que ele fez? Combinou com ela em um laboratório. Ela deu um negócio lá dizendo que não sabia o CEP dela. E quem foi que fez o cadastro? No laboratório. Presta atenção. Olha como a mulher é esperta. Ele fez o cadastro no laboratório. Depois ela foi, aí fez o teste, viu que ela estava grávida, ok. Depois ela foi lá e descobriu onde era a casa dele. Porque ele deu o cadastro, o endereço. Ela não sabia onde era o endereço dele. Pois ela foi lá na casa dos pais dele, que era onde ele morava, e disse que só ia sair quando ele atendesse ela. Ou seja, Você acredita? hoje pra você comer uma perseguida tá foda. Aí. Tá? Então, assim. E aí? Mas o filho, depois ele. Não, resumo da história. Parece que depois dessa situação, porque ele veio depois, e ele não fechou nada comigo, por quê? Porque ela depois mandou mensagem pra. Aí, ele bloqueou ela. Fez um escambau. Só que o A cara. sorte que o cara é solteiro também, né? Não, o cara, ele tinha maturidade. Menino de 23 anos, mas. Mesmo que mesmo com a mentalidade, ele Bicho foi era enganado. muito. Não, mas o cara, ele não caiu no golpe. Não, beleza. Ela vai vir atrás de mim, não tem problema. DNA. Me processa. Eu pago, não tem problema, mas me processa. Ele mandou. Aí ela conseguiu o telefone da irmã, que aí perturbava a irmã e a mãe. Ele mandou bloquear todo mundo bloquear ela. Bloqueou ela. Sabe o que aconteceu depois? Ela pegou uma outra mensagem, um outro contato, entrou em contato com ele e disse assim: olha, por causa disso, não precisa se preocupar comigo, não. Eu já abortei a criança. É o famoso golpe da mas- barriga, né? Mas se ele fosse emocionado, não tivesse nem conseguindo trabalhar com medo do que ela podia fazer, ele não fez nada de errado. Ele pagou pelo serviço, ok, é filho dele, beleza. Só que a forma como ela estava lidando, primeiro, pelo estilo de vida dela, estava na cara que não era dele. E aí, o conselho que eu dei pra ele foi: ela quer? Então deixa ela entrar na justiça. Deixa ela entrar na justiça. Não tem nada. Verdade. Não tem nada a correr, não fez nada de errado. O que ela tá querendo é dinheiro. Então, se for pra pagar, paga por meio de um processo E eu judicial. tenho uma dúvida, que eu até vou te perguntar, você Então, como cara, advogada, foi muito cabeça, tá? Foi muito pra cabeça. não se fudido. Eu tenho uma dúvida. O que acontece? Eu vi um caso, tá viralizando na internet, de um americano que ele ficou preso por 5 anos. Você acha que você chegou a ver esse vídeo? Aí quando esse cara saiu, a ex dele, que supostamente é a mãe dos filhos dele, colocou ele na justiça pedindo pensão. Foi na justiça, o cara foi preso por não pagar pensão. Ficou 5 anos preso por não pagar pensão. Chegou na justiça, a mulher queria os 5 anos atrasado. E como ele já estava arrumando emprego, ele estava seguindo a vida dele estava melhorando, queria pensão. O advogado dele foi muito inteligente. Falou, beleza, vamos pagar pensão, mas a gente quer o exame de DNA. E quando foi feito o exame de DNA, os filhos não era dele, nenhum dos 3 era de filho dele. Aí o cara ficou 5 anos preso, certo? Ficou 5 anos preso. E o cara ainda, por exemplo, que nem hoje tem a questão da pensão socioafetiva. Por exemplo, o cara ele tá casado com a mulher. Aí o cara descobre que o filho não é dele depois de 10, 15 anos. Como é que faz? Não tem como reverter? Ou ele ainda... Porque a pensão socioafetiva não E tem os esse 5 negócio anos que de ele ficou ser pai, não. preso, né? A primeira coisa você tá se relacionando com a mulher, você tá casado com a mulher, você ama ela. Não tem problema. Amar é diferente. Relacionamento, casamento é um negócio jurídico. Coloca isso na tua cabeça. A mulher engravidou, vai nascer a criança, mas antes de registrar, faz o teste de DNA. Eu acho que o exame de DNA Tá? deveria ser obrigatório no Brasil. Eu concordo com você. Eu também eu acho, concordo. Aí, voltando agora para tua pergunta. Nesse caso de 10 anos, ele já teve O vínculo. um vínculo afetivo. É muito difícil ele conseguir, aqui no Brasil, retirar o nome dele. Mas eu falo, tipo assim, doutora, que nem hoje tem a parada da pensão socioafetiva, Pois é. né? Ele vai lá, vai fazer o teste, vai entrar com a ação negatória de paternidade, vai fazer o teste de DNA por meio judicial, vai confirmar que ele não é pai, mas ela vai vir com pedido contraposto, pedindo reconhecimento da paternidade socioafetiva. Porque a gente vê muita... E se a criança só conhece ele como pai, aí não é o melhor interesse dela e nem dele, da criança. Então, para a criança que é menos sofrimento, é tirar esse homem da vida dela? Não, é manter. Aí mantém. Então o juiz, ele não olha a questão da mulher, ele olha a questão da criança. Da criança. Porque a criança, ela tem... Que aí vem o princípio do melhor interesse da criança. Mas eu tô falando, tipo assim, por exemplo, hoje a gente vê muito essa questão, negócio de mãe solteira, é um preconceito com mãe solteira, né? Não é. Hoje, os homens não querem assumir nem o próprio filho, né, irmão? Vai assumir filho dos outros. Então, tipo assim, por exemplo... E eu tenho vou fazer, no grupo- vou fazer uma retificação, Ó, tá? rapidinho, tem um caso... Os homens querem sim assumir os próprios filhos. Eu vou ser muito sincera contigo. Querem. Todos os homens que estão ao meu redor lutam pra ser um pai presente.
Eu não conheço um O homem empecilho vem da que parte fugiu dessa responsabilidade. Mas olha só Então, que assim, doidura. muita gente fala isso, mas graças a Deus que No seu ciclo aí no você vê. meu círculo são homens com H maiúsculo. Eu, graças a Deus, não tive Nunca problema. Mas fugiram eu não. desse tipo conheço desse tipo de eu situação. conheço um que tem toda a liberdade pra pegar a criança, sabe? E a criança sente essa falta da parte dele. A mãe, ela é bastante maleável, ela permite e o cara não aproveita. Pra mim, um cara desse é um mané, porque o cara que tem um filho, tem a liberdade, né, de ter seu filho na hora que ele quer e não aproveita disso, apesar de ser separado da mulher, pra mim isso é um trouxa. Não, Tinha não. que aproveitar. É igual aquele né? caso E lá ela que... não impede, ele pode pegar na hora que ele quiser, sem problema nenhum. É igual aquele caso lá... É lamentável. ô, né? É lamentável. Só que eu te falo uma E coisa. aí tanto o pai o querendo mundo ter dá o filho volta, e a né? mãe não deixa. O mundo dá volta. Uma hora o moleque vai crescer. É isso mesmo. Ó, eu, graças a Deus, eu nunca tive problema em relação... Eu tenho um filho, eu nunca tive problema. Graças a Deus. Até porque meu filho mora com a minha ex-sogra, né? Então, nunca tive problema. Mas olha só pra você ver, tem mulher que é filha da puta, né, irmão? Se você não é presente, se é isso, é aquilo. Se você é presente, ela faz a alienação parental, né? Então, é o que eu falo pros caras. Quando o cara ele se envolve com a mulher errada, com a mulher que, tipo assim, você tá com ela e você separou. A mulher errada, ela vai destruir a sua vida, ela vai te infernizar até depois de você separar. Principalmente se você tiver filho, irmão. Se você fazer um filho com a mulher errada, irmão, ela vai te fuder. Você tá entendendo? Porque muitas das vezes o cara ele tá com a mulher ali, o que a mulher faz? Você sabe, a mulher, você sabe, tem mulher que é camisa 9. O que ela faz? Ela começa a ir pra balada, aí fica bonita. Não, o que é camisa nova? Camisa 9 é atacante. Ah, É os bordão. Camisa 9 é aquela mulher que gosta de atacar. Ela quer mostrar, porque a mulher é assim, ela fala, não tô falando que é todos, mas a maioria é assim. Ela sai de um relacionamento, o cara tá de boa, o que ela faz? Ela vai pra balada, fica bonita, começa a postar foto no motel com o cara, pra quê? Pra atacar o cara. Só que muitas vezes o cara já superou. Aí o que ela faz? Ela vai lá e usa a criança. Aí eu não consigo entender, pô, será que a mulher não consegue enxergar que ela fazendo isso, ela não tá prejudicando o cara, mas tá prejudicando o filho? é isso mesmo. Não é verdade? Com Igual tem certeza. aquele caso que, né, viu lá o cara comemorando, né? Eu falei, né, comentou no vídeo lá do Gilberto, os caras me começaram a me criticar. Eu falei, rapaziada, como é que pode vocês achar certo um cara que paga 300 conto, o juiz abaixar 150, o que uma criança faz com 150 reais, irmão? Aí eu peguei, não fui a favor, fui contra o louco, A braço. minha pergunta que eu faço, o que uma criança faz com 90 mil reais de pensão? Exatamente, mas tipo assim, Luizão, eu acho o seguinte, você como pai, você como mãe, você sabe as necessidades do seu filho. Se você é que nem eu não pago pensão. Não, mas esse tipo de pensamento, se for um pai, ele sabe o gasto do filho. Não, o pai, o cara comemorando, doutor, você não chegou a ver o vídeo? O cara comemorando, Não vi. porque o juiz, ele pagava 300, que pô, pra mim 300 reais não é pensão. Ah, mas eu vi que ele tava na frente Aí- do fórum, né? isso, Que aí aquilo depois ali, primeiro abaixou. que não é verdade, tá? Aquilo ali Aquilo não é ali é verdade. mentira? É, tá na cara. Ela já tá na frente Mas do eu tenho amigo meu que paga fórum. 300 conto de pensão. Tá, mas quanto é que ele recebe? Porque se ele paga 300 conto de pensão, é porque é pra ele pagar 300 conto de pensão. Porque Mas você concorda comigo? eu te dou com toda certeza, eu te falo com Não, toda sim. certeza, que ele não vai ter condições de pagar mais. Sim, mas você concorda comigo? Se você não tem condição de botar um filho no mundo, não coloca, pô. Claro, com toda certeza. Certo. Só que eis a questão. Se os teus pais são fudidos, a criança vai viver de acordo com essa realidade. Então, Não tem como tu exigir que o pai pague mais. Porque, pô, vamos lá, um plano de saúde pra uma criança. É 300 conto. E criança, É, e isso criança conta mesmo. criança, pô, fica doente toda hora. E isso é mais em conta, Então, né? mas em conta, então por isso que eu falo, se você é um fudido, não tem condição de arcar com as despesas de uma criança, pra quê que você vai pegar e vai colocar um filho? Pois então. Você tá entendendo? E outra. Poxa, meu irmão fez vasectomia. Foi tão fácil. Foi 20 minutinhos, foi pra casa. Passou 2 dias tranquilo, não sentiu dor nenhuma. Coisa tão simples. Você mano. sabe qual é a sorte? Você começar a namorar uma mulher que os filhos dela te odeiam. Nossa, tio. Pra você não ter nenhuma Teve o dia dos pais aí. Não é verdade, doutora? Aí Deus você não me vai livre. ter nenhuma pega com a Deus me criança. livre, imagina tá em um relacionamento com os filhos da Ah, mulher. doutor, agora- Você tá vivendo no inferno, não. Doutor, eu vi, Ó, ó, doutora, doutor, a gente brinca assim. eu te acompanho nas redes Mas é sociais. coisa Sabe o séria, que que eu cara. digo? É assim, ó. O homem que é solteiro, ele se envolva com a mulher que é solteira. O homem que tem filho, ele tem que se envolver com a mulher que tem filho. Porque, tô falando de homem e mãe e mulher que são realmente pais. Porque ele vai ter que se dedicar pro filho dele e ela também. Então os dois vão ter a mesma consequência, sabe? Então um vai saber o sacrifício que o outro vai fazer, tá? Porque não vai dar certo. Imagina, se tu é solteiro, se envolve com a mulher que tem filho, tu vai se sacrificar muito mais do que ela. Verdade. A mesma coisa é ela com o pai, o homem que tem filhos. E os caras não conseguem entender o seguinte: quando você pega uma mulher que tem filho, você não. É que ela falou, eu também concordo. Se você tem filho, não tem como você. Ô, Brabo, você assumiria uma mãe que tem filho? Se tiver um, legal. Agora 3, 4, um de cada pai, não dá, soldado. Esse dia eu tava conhecendo tava fazendo a live
fazendo a live, faço live todo dia lá no TikTok. Fazendo a live, aí uma loira, rapaz, coisa mais linda, entrou em contato comigo. Foi ou não foi, Will? Não mostrei pra você? Uma tal de Carol, entrou em contato comigo. Carol não, Camila, o nome da minha ex. Eu falei, pixe, já tem o nome da ex, eu tô suave isso aqui. Coisa mais linda, loira, irmão. Pá, comecei a trocar ideia. Na hora que eu olhei no contato, fui lá. Mamãe da Heloísa, do Arthur, e o Enzo tá no forninho. Falei, porra, que é isso? 3 IPVA, tchau. Aí você imagina eu andando com a mulher com 3 filhos e outra, um de cada pai. Esse cara vai me chamar e vai achar, vai falar, você trabalha na SWAT, desarma a bomba dos outros? Tá maluco, irmão? Você já viu um pacote de fralda, parceiro? Quanto que tá? Hã? O partinelo, 50 conto, doutor. Como é que faz pra subir uma bucha E aí dela? eu concordo uma coisa contigo. Não sou que é bem assim, ó, 10, pouco cheio de DNA diferente. isso daqui que eu vou falar agora também tá no meu livro. Ah, Eu pô. falo justamente isso. Os filhos dela não tem nada a ver com você. Mas Então, você se vai você- assumir a responsa, não tem como. Se você se envolver com ela, você vai saber que você vai assumir a responsabilidade. E não queira depois dizer que você não gosta da criança. Se você não gosta da criança, não se envolva. Porque quem vai sofrer vai ser a criança. Você entendeu? Então, se você for se envolver com a mulher que tem filho, você tem que ter o amor pelo filho dela. Tem que ter. E vai ter que ter Tem consequência. umas que falam pra você assim, ó. Se me amar, tem que amar meus Não, filhos. agora, ó. Mas é verdade. Doutor, ó. É a mesma coisa, o que eu não concordo. Você tem teu filho. Aí chega uma mulher colocando banca, dizendo, ó, a partir de agora, todo final de semana vai ser comigo. Aí tu vai abrir mão da tua filha pra ficar com essa tem mulher, jeito, porque né? tu é um emocionado. Isso tá certo? Não tá certo. Agora, se tu não pôr limites, ela vai te afastar da tua filha, do teu filho. Agora, se você tem um Verdade. filho. É ó, isso que acontece. E a mesma coisa, vice-versa. Você tem Verdade. que ter Ô, sabedoria. doutora, por isso que eu tô falando aqui, ó. É a mesma. Verdade. É assim, ó. Se você tem um filho, a pessoa tem um filho, ó. Todo final de semana eu tô com a minha filha e com o meu filho. Isso. Combina, sai todo mundo junto. É Agora, quando isso. você não tem filho, ou você, mulher, não tem filho e se envolve com um cara que tem filho, você tá sendo um intruso, irmão. Sendo que aquela família não é sua. Você tá entendendo? E na Deus fala que você tem que construir a sua família. E não dar continuidade à história de outro macho. Sem contar, hoje eu tava conversando com um cara. A mulher, o cara, 27 anos, não tem filho, moleque mora sozinho. O cara viaja daqui lá na casa do chapéu pra ver a mulher. Chega lá, irmão. Uma jogando leite em pó na cara do outro. É, capeta, caralho, perereca, não sei o quê. Parece a grande família, irmão. Uma zorra, irmão. Uma zorra. Aí o cara vai chamar atenção, leva pra casa. Eu não sou teu filho. Não, cara, Você não é meu olha pai. só, doutora. O cara vai lá e pega a mulher com 3 filhos. Ele pegou uma mulher com 3 filhos. O cara trabalha pra caralho. O cara chega em casa, o cara vai na geladeira. Cadê o suco? Não tem suco. Acabou o suco. As crianças comem tudo, tá ligado? Aí você vai chamar, quebra a geladeira, Aí, quebra tudo. e fala, Sabe o que a criança qual que é a fala? frase Eu vou clássica? contar tudo pro meu pai. Você, doutora, eu te acompanho nas redes sociais. Você tem uma mentalidade quase igual, bem dizer, 90% da sua mentalidade que já é dos homens. Se você fosse homem, você assumiu uma bucha dessa? Olha, Três IPVA. Você fala uma... Você sem filho, pô. Você que é o Deixa eu te doutor, falar. doutora Jamil. Jamil, Jamilo. você tá Então, falando muito da pensão socioafetiva. Mas eu nem me preocuparia com isso, viu? Me preocuparia mais ainda com a acusação de Do estupro que abuso, provavelmente isso. pode surgir. Isso. Imagina você com a criança que não é tua, a menina tá crescendo. Aí pode ser que o pai tenha ciúmes, né, da mãe, né? Pode Não sei. fazer isso. Lá, Isso. eu pego o caso de padrasto sendo Verdade. acusado Doutor, também. eu ia Então, começar assim- a salientar isso, justamente sobre isso aí. Aquele pai que beijou na boca da filha, você viu aquilo lá? Talvez seja um costume que já vinha, né? E ele foi muito criticado nas redes sociais por fazer aquilo. A senhora concorda com isso? É a mesma coisa se você me perguntasse uma mãe beijando a boca da filha. Eu não beijo na boca da minha filha, nunca beijei na boca da minha filha, nem quando ela era bebê. E esse tipo de comportamento não é nem aceito pelos pediatras, porque diz que já começa a encher daqueles Tá. Mas negocinhos moralmente não é uma coisa ridícula? ridícula para ambos os sexos. Para ambos os sexos. Mãe que troca de roupa na frente da filha, o que você acha disso? Ah, aí é outra coisa. Ah, hoje em dia anda. Aí é Não, outra coisa. Mas você acha que não prejudica o crescimento da criança? Não, da filha ou do filho? Da filha? Não, aí não, porque, por exemplo, a minha filha tem 9 anos de idade. Ela, mamãe, deixa eu tomar banho com você. Aí ela vai e faz massagem no meu cabelo. Não, eu não vejo. A mesma coisa um menino tomar banho com Não um tem, menino. não tem problema nenhum. Agora, se meu filho, menino, Hum, tomasse banho comigo, aí eu acho que não seria ideal. entendi. Entendeu? Mas hoje já tá É uma a bagunça, mesma né, coisa do meu filho de 16 anos, ou mesmo ele com 8, com 7, com 6, não importa, ele me vê nua. Isso eu não concordo. Na verdade, A mesma coisa a minha filha vê o pai dela nu. Não é legal. Ó, você como advogada, hoje, em questão de relacionamento, voltando à questão do relacionamento, que inclusive nosso conteúdo fala muito sobre isso, né? Qual que é a saída pros homens hoje? É ficar solteiro? Porque do jeito que tá difícil, né? Eu tava já desanimado Eu de acho- casar, aí você me contou calma tudo lá. isso aí, agora mesmo. Presta atenção. A saída dos homens pro ser humano, a primeira coisa é cuidar de si.
Sim. A primeira coisa é cuidar de si. Para de ser apegado emocionalmente, não consegue ficar sozinho em nenhum minuto, Pratique a solitude. sabe? Não consegue ficar sozinho em nenhum minuto. Precisa, terminou o relacionamento, já vai se envolver em outro, precisa ter alguém pra mostrar pros amigos. Para de ser trouxa. Para. Primeiro é você, primeiro tu tem que cuidar de ti. Colocar a cabeça no lugar. Montar o plano, qual é o meu projeto de vida. Beleza, se aparecer uma mulher hoje, eu vou largar esse projeto por causa dela? Não. Esse é meu projeto, ó. Pá, pá, pá. Eu tava aqui, estacionei o carro aqui na frente. Aí, eu deixei o carro e veio dois garotos, 18 anos. Eles são empreendedores. Aí eles, opa, deixa eu falar contigo. Aí começou a falar uns negócios lá, começou a vender os negócios, comprei até os negócios dele lá. Rapaz, o jeito daqueles meninos me chamaram tanta atenção que eu gastei meu tempo com eles lá conversando e dando estratégia jurídica pra eles. Aí eu falei, eu digo, tá, cadê o teu Pix? Ah, não tem, eu esqueci. Eu digo, calma, tu tá querendo empreender desse jeito? Primeiro erro é cadê o negócio? Vai lá, vai na Lan House, imprime, faz isso, faz aquilo. Beleza, como é que tu tá fazendo? Aí eu comecei a fazer questionamento com ele. Aí ele olhou pro meu carro assim, aí disse assim, poxa, esse carro, um dia eu vou ter um carro igual o seu. Eu digo, você vai ter. Mas sabe o que vai fazer diferente? Não é o mais inteligente, é se você for esforçado. Tu vai ficar até que horas trabalhando aqui? Aí eram dois, né? Uhum. Aí um disse assim, eu já vou pra casa. Aí o outro era o mais espertinho. Ele disse, doutora, fulana, acho que ele me chamou de menina. Menina, eu acho que eu vou ficar aqui até quando eu finalizar as vendinhas do negocinho. E bem organizado o negocinho dele, de doce. Aí eu disse assim, beleza. Tu vai crescer, mas o teu amigo não. Tu sabe por quê? Porque não é o mais inteligente que vai fazer você crescer no empreendedorismo. É o mais esforçado. Coloca isso na tua cabeça. Aí eu fui contar um pouquinho da minha história. Eu saí de lá, vim pra São Paulo, dirigindo 3 dias, ficando 2 noites também. O que fez eu me destacar de todo mundo que estudou comigo foi meu esforço. Não era por eu ser inteligente, que eu não me considero inteligente. É porque eu sou esforçada. Aí ele, poxa, isso, aquilo. Aí ele começou a fazer pergunta. Então, o que eu falo pros homens é isso. Aí eu falei pra ele, eu disse assim, olha, quando eu vim pra cá, tu acha que não apareceu desafios? Como, por exemplo, me envolver com alguém, fazer isso, fazer aquilo? Vai aparecer pra ti. E eu olhando pro menino, que eu vi que o outro era mais esforçado. Vai aparecer pra ti. Vai aparecer drogas, vai aparecer mulheres. Toma cuidado. Tu quer? Eu quero. Então, foca. E a mesma coisa pros homens. O homem, ele é muito vulnerável, muito mais do que a mulher. Ele se deixa levar. E esse é o problema. Se tu for ver, a maioria dos homens que chegaram no certo patamar, é que eles têm muito mais razão do que emoção. Quando eu falei pra ti, tu discordou de mim, daquele rapaz dos 23 anos, beleza, ele cometeu um erro. Só que mesmo assim ele não foi emocionado. Por que eu tô falando pra ti? Se fosse a maioria dos homens com o problema que ele tinha ali naquele momento, já tinha perdido a cabeça. Já tinha perdido a cabeça. Ele não. Quando ele viu que tava com problema, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Procurar um advogado. Aí o advogado foi lá, traçou a estratégia que era pra ele seguir, e ele seguiu. Ele não perdeu o sono. Ele montou lá a estratégia. Primeira coisa que ele fez foi o quê? Primeira coisa que nós fizemos, já guardar as provas, as mensagens. Já vamos passar por essa plataforma, já vamos fazer o backup nas nuvens. Entendeu? Então, assim, ele tava com a razão. Pô, doutor, eu tô com isso, tá aquilo, tô procurando a senhora aí porque tá complicando a situação aqui. E aí, o que eu devo fazer? Tranquilo. Aí quando... tem muitos homens com uma situação, e você sabe que o meu escritório, eu pego muito caso complexo. Quando eu vou ver um caso simples como esse, o homem ele tá assim, ó. É coisa simples de resolver. O cara não tem controle emocional. Mas sabe o que acontece também, doutora Jamile? É que o medo do jeito que as leis estão massacrando muitos homens. Você falou uma parada aí que é verdade. Você falou o seguinte, é a questão da mulher falar, quando eu falo isso pros meus seguidores, você que vai assistir esse corte aqui, você conheceu uma mulher, a mulher ideal, ela é como se fosse o espinafre do Popeye. Ela vai te fortalecer, irmão. Ela vai te deixar cada dia mais forte. Ela vai te impulsionar a ir pra frente.
É seu sonho? Tô com você, você vai conseguir. Agora a mulher olhou pra você, ó, ou você é o seu trabalho, ou você é o seu sonho, ou você é a sua academia. Irmão, sai fora. Isso Os daí homens- você já vê esse tipo de sinal no namoro. No namoro. Só que aí entra aquela Por isso questão. que é um período de conhecimento, né? Só que aí entra aquela questão que eu falei pra você. Por que, que os caras abandonam? Porque os homens hoje é uma dependência do caralho emocional. Eles pegam Isso. toda a sua vida, toda a sua felicidade e faz aqui, ó. Dá aqui sua mão, que faz aqui, ó. É Entrega sua. aqui, ó. Ô, irmão, tá É na isso hora dos mesmo. caras tomar uma vergonha na Entrega a cara. vida dele É o que nós na estamos mão de uma acabando de outra falar aqui. pessoa. Amadureça primeiro. Cara, pô. eu não consigo entender, eu não consigo entender como que um ser humano pega a vida dele e dá na mão de um outro ser humano Tem uma cheio coisa de que você fala defeito igual a ele. tem uma coisa que É, você fala isso nos seus mesmo. conteúdos que eu acho da hora demais, brabo. Ao invés de essa molecada nova ficar aí embaladas procurando relacionamento errado, procure investir na sua vida, cara. Invista na sua vida, financeiramente. Primeira coisa, espiritualmente. fortalecer o emocional. Exato, Ó, mas psicologicamente, Luizão, mas depois você ter uma base, mas uma eu posso estrutura falar pra pra você você? partir para aquilo que Ó, você o quer. El não deixa eu mentir. Todo dia eu faço mentoria. Todo dia, irmão. Os caras pagam pra trocar ideia com os caras. Eu pagam já pra ouvi, conversar comigo, cara, eu irmão. já vi você fazendo. Todo dia. É 5, 6 caras que pagam ali 150, 200 conto pra conversar comigo. Os caras chegam chorando. A maioria dos caras que eu atendo, sabe quem que é? É cara que é fudidão, irmão. Cara que tem grana. Irmão, presta atenção. Eu sou um cara que eu fui porra louca na vida. Certo, irmão? Eu fui porra louca na vida. Se você pegar um cara de quebrado igual eu, irmão, que veio da comunidade porra louca, que já saiu com várias minas, pô, nós já tá calejadão. Aí você pega um cara que ele abriu mão de mulheres, abriu mão de tudo de curtição, de farra, das coisas loucas do mundo. Eu já vivi tudo qualquer merda. Se você pegar esse cara e um cara que é porra louca, qual que vai se fuder mais? É esse cara, porque o cara não tem a malícia. Os homens não tá tendo malícia hoje. Os caras acham que eles estão vivendo em conto de novela, fadas. em novela mexicana, em conto de fada. Os caras estão no mundo da Disney. O que falta pros homens hoje, posso falar pra alguns? Colocar o modo no meio das pernas e misturar, irmão. É o que tá faltando pros homens. Então é o que eu falo pros caras, irmão. Como é que você pega a porra da sua vida, você coloca a sua vida, sua felicidade na mão de um ser humano que é cheio de defeito igual você. Toma da mesma água, respira do mesmo oxigênio e come do mesmo alimento que E você. tem as mesmas necessidades. Você tá entendendo? Irmão, primeiro é você, depois é a mulher, primeiro é você, depois é o homem. E outra, se você tá num relacionamento e a pessoa começa a falar pra você, ó, ou eu ou a sua mãe, pô, não é pra você, irmão. É isso Você mesmo. tá entendendo? Então a vida. Ela tava falando uma parada da questão do homem que não consegue fazer nada sozinho. O homem não consegue fazer nada sozinho. E o que ela falou, ô Luizão, é verdade. Tem o Douglas Vegas, o Ninja, ele fala uma parada que é. Ele fala assim, ó, se você tá sozinho, não tá bem, é porque você tá mal acompanhado. Qual é o problema de você ir no cinema sozinho, pô? É isso mesmo. Doutora, sobre a PL da misoginia, eu vi lá, parece que você faz parte junto com a Beatriz, né? É isso mesmo? A Beatriz. Ela veio aqui, a Beatriz, a gente Sim. boa pra caramba. Você acha que realmente ela tá travada, vai voltar isso aí? Eu acho que ela vai ser aprovada. Você acha que vai ser Eu acho. aprovada? Ano que vem? Eles são tão E vai ferrar. espertos, o que, Tá que eles esperando a fizeram? política acabar pra... Porque aí iria ter a pressão contra os parlamentares que fosse que aprovassem ela. Então, na minha visão, principalmente que quem está como relatora é a Tabata Amaral, eles vão colocar pressão e esse negócio vai ser aprovado. Você entendeu? Porque eles colocaram, inclusive, para depois das eleições, para quê? Sabe para quê? Porque depois das eleições eles vão lá, aprovam, a sociedade é besta, muita coisa vai acontecer em 4 anos, vão esquecer do que fizeram em 2027, e aí pronto. A Beatriz relatou a gente aqui que vocês fizeram uma... Como que fala o nome, gente? Esqueci o nome. É um parecer. Uma carta de... Mais 5 advogadas, né? Como que- Fizeram uma carta, né? Explicando os pontos. É isso mesmo. Alguém deu atenção pra vocês lá? Claro que não. Ninguém? E nem vão dar. Nem vão dar. Nem vão dar. Essa parada ali da misoginia, irmão, Cara, vai ferrar com as Quer mulheres, dizer, irmão. Você não tem mais... Isso aí é censura total, Vai, né? vai ferrar com as mulheres de valor, né? Porque a maioria das mulheres, o que elas vão fazer? Vão migrar pro job, irmão. Né? Agora, a lei da misoginia foi aprovada. Qual E pior que empresa nem- vai querer contratar uma mulher? Então você imagine, Brabos, pelo menos eles descrevessem, explicassem o que significa misoginia E até vocês, né? abaixo da lei. Até vocês. Vai prejudicar Eu não vou mais chamar a tudo, mulher porque aqui mais. você vai tomar 1, 2, 3 vezes aqui cuidado antes de chamar alguém Mas pra eu vou usar- conversar. Mas eu vou usar uma estratégia, doutor. Qual? Porque, doutora, eles também não explicaram o que é misoginia, por isso que tá essa baderna. O que é misoginia mesmo? Porque qualquer coisa que eu falar Ódio, contra uma aversão. mulher... Não, Ódio, aversão às mudaram. Não é mais O isso? que Mudaram. então explica pra gente, Peraí, aí, doutora, deixa eu por ver se eu gentileza. consigo Valeu, entrar. Tá, beleza. É porque não ficou muito bem explicado pra gente, né, da primeira vez, o que realmente significa. A gente sabe que é Primeira vez. ódio e aversão às mulheres, né? Não, parece que deu uma Ódio, mudada no contexto, Mas aí né? tem uma estratégia. Por exemplo, foi provada essa porra da misoginia. Chegou uma mulher aqui.
Que é, mano? Aí lascou, né, Não, brabo? eu meto uma peruca e falo, sou mulher. Não, mas se for mulher como a doutora aqui, pode chamar quantas forem, não tem problema. Você mete uma peruca e fala, eu sou a Luizinha, né? Porque ficou Me sinto complicado. mulher. Mas Ah, teve alguma facada do mudança no caralho, contexto, doutora Jamile? Teve. Justamente porque a gente bateu tanto na tecla dessa questão da subjetividade, Sim. e aí eles tentaram arrumar isso daí. Então, deixa eu só dar uma olhadinha, porque teve alteração, Tá bom. tá? Deixa eu só verificar Que aqui bom, rapidinho. porque a gente falou tanto Não, desses que bom assuntos. nada. Eles Que bom que- mudaram, A senhora vai eles esclarecer pra pioraram gente. mais ainda. Piorando mais ainda, já, pra fuder o cara. Não, tô dizendo assim, que bom que você vai esclarecer, porque a gente, Mas, ó, lembrando que a a misoginia... gente falou tanto isso aqui a esse tempo atrás. misoginia é pra mulher, né? Não tem pro homem. Se ela vir aqui e falar, não quero ser porque você é barrigudo, pançudo, velho, gordo, barba, essa barba de Eu bigode. achava tão gostoso Não os apelidos, mano. não dá nada. Nunca. Não, mas agora você viu agora a lei que a mulherada tá emplacando? Se você chamar uma mulher de obesa, você não quiser se envolver com ela porque ela é gorda, é misoginia. Agora eu quero saber até quantos quilos que isso vale. Não, se você não quiser se envolver, uma já mulher- é misoginia. Não, se você... Independente se ela é Ó, gorda ou magra. O relatório da Tabata É. entrou no dia 16 de junho de 2026, que é o relatório número 2/2026, desse grupo de estudo que criaram, colocaram a Tabata como presidente, e hoje a Tabata é relatora desse projeto. Eu tô procurando aqui exatamente essa alteração, tá? Então, ali da misoginia, eles mudaram muita coisa, mas pra pior. Muito. Eles fizeram a introdução aqui, ó. Teve um substitutivo ao PL 896 de 2023, praticamente criando um anteprojeto de lei, e aí trouxe várias indicações de várias leis que tinha envolvendo o mesmo tempo, então eles uniram tudo e colocaram dentro do projeto. Então uma lei falava sobre o crime de injúria, para inserir como crime de injúria também colocaram. Então fez uma bananada e tentaram resolver o problema da subjetividade. Tá? Eu só tô procurando aqui sobre essa questão. E se vocês quiserem ir falando enquanto eu procuro. Tá. Falando sobre o perigo se essa lei realmente for aprovada, né? Isso vai fazer com que vai mexer até no sistema financeiro do país. Ô, Luizão, Porque as empresas não vão mais contratar mulher. Luizão, Não é verdade, Luizão. bravo? Eu acho que vai mexer em tudo, viu? Luizão, Provérbios 41.1. Naquele dia chegarão 7 mulheres ao homem, pagaremos a nossa própria veste, a nossa própria comida, mas permite que falemos com o vosso marido. As mulheres ainda vão implorar os homens querer se relacionar e assumir ela. Isso já vai acontecer depois dessa lei, você vai ver, irmão. Porque, irmão, os caras não vão querer, irmão. Não vai querer. Cara, eu tava vendo um cara lá do meu grupo lá, irmão. O cara, ele tá gastando uma grana com o advogado, porque ele acordou cedo, ele encoxou na esposa dele, a esposa dele foi na delegacia, entrou com processo, se sentiu abusada. Como é que pode, irmão? Você acorda, você vai encoxar na sua mulher fala que você tá abusando dela. Você tá entendendo, irmão? Mas é porque tem uma mente virtuosa, né, cara? Não, irmão, eu Na verdade, aí ela não tá interessada. isso tudo Ela não tá posso falar interessada. pra Ela você? quer tirar o cara do caminho Ô, dela. Ela não tá Luizão, interessada você no pode ver que essas... Ó, vamos lá. Não fa- O projeto original falava em misoginia como conduta que exterioriza ódio ou aversão às mulheres. Já o relatório muda a redação para uma definição mais materializada. Ato de misoginia passa a ser a prática, indução ou incitação de violência, restrição ao pleno exercício de direitos ou ofensa à dignidade da mulher em razão da condição da mulher. Beleza, mas quem vai dizer o que é prática, indução e incitação? É a mulher, é a vítima. Aí eu te pergunto agora, vai servir pros homens? Com certeza, claro. Não, por exemplo, você não entendeu. Vai estar aqui eu e você. Aí você fala... Ah, tá. Se o Aí- homem pode ser Aí vítima. eu pego e falo assim, pessoal, não quero você porque você tá gordinha. Ai, é misoginia. Aí você chama o Luizão de barrigudo. serve. Não vai pegar, porque já tá claro aqui, ó. Você entendeu? Em Thiago? razão da condição de mulher. Então isso só vai ser aplicada para a Para mulher pro sendo homem, o vítima. homem então só se fode. É isso. Caralho, né? Tá fudido. Lembrando que a tábua da Amaral é de esquerda, né? Ah, cara com a Tabata moral vai pra casa do caralho, mano. Mara. Então assim, Lula, na verdade, Janja, doutor, não tudo ficou tomando- muito... Ainda não tá muito claro, né? Não, ainda vão ter que analisar muita coisa. Esse relatório foi incluído, mas eles Fica mais- ainda... fica mais- fica Eles mais não claro. apresentaram uma emenda Entendi. específica. Então é como se fosse assim, ó. Aí eles fizeram um grupo de trabalho. Como eu te falei, eles uniram várias leis nesse relatório, mas não fizeram uma alteração direta no projeto. Mas provavelmente ainda vai ter essa alteração para incluir tudo isso. E trocando em miúdos aí, qual foi o pedido de vocês na carta? Vixe, justamente a não aprovação da lei. Não aprovação da lei, pela subjetividade. E com isso vai fazer com que o próprio juiz que pegar essa causa, ele fale
de acordo com o que ele acredita ser ou não misoginia, por causa dessa subjetividade. Se o juiz hoje ele pega um caso como esse, com a lei dizendo assim, ó, prática, indução ou incitação de violência, restrição ao pleno exercício de direitos, ou ofensa à dignidade da mulher, mas o que vai ser ofensa? Agora uma pergunta. Será que o fato de tu dizer assim que eu hoje tô mais magra, eu sou da academia, isso daí pode ser uma ofensa à minha pessoa. Agora olha só pra vocês verem. Entendeu? Não tem uma objetividade. Pô, eu vou mas tanto pega a na visão, academia pega a pra visão, tu você dizer que eu tô mais magra. Pois é. Ô, doutora, mas olha só pra você ver. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, ó, que nem eu falo, se os caras falam, uma mulher rodada não serve pra casar. Eu vou preso, irmão. Isso é Com comprovado. certeza. Tá, nesse caso, Agora, é. a porra da MC Pipoquinha que fica lá fazendo acasalamento ao vivo, vem com o bigodinho de Hitler na minha xota, não objetifica as mulheres. Vai acabar com os funk? Putaria? MC Diguinho lá, só surubinha de leve com essas putas malucas. Então, essas músicas que objetificam as mulheres, vai acabar? Carol de Niterói, você viu a música que ela fez lá? E diz que tá pra vereadora, né? Não, mas tem uma pior. Não, agora vai ficar chama o SAMU que ela deu pra mais de 3 que deu hemorragia no... Isso é uma música. É uma uma música. música. Ela fala, chama o SAMU. Objetificando, Ela deu pra como mais de fala, 3 que deu objetificando a hemorragia mulher. no... Tá objetificando a mulher. Então, os criadores de funk putaria que objetificam as mulheres, que falam que a mulher é danada, que tem que pisar na cabeça, que tem que sentar na ponta da Glock. Aí não é vai acontecer apologia, nada. não, não é Aí nada. o movimento feminismo que tá apoiando muito isso aí, viu, irmão? Que é uma doença... Não, mas aqui, o presta movimento- presta atenção. É isso. Tudo isso, o objetivo Pra mim tinha que ser central- aprovada, vou te falar a verdade pra você, a lei da misoginia. Eu já tô chapadão, mano. O objetivo Tem que principal ser aprovado, sabe por de quê? tudo isso é destruir a família. É, destruir a família. O feminismo... Se trata a mulher dessa forma, se tu pensar que isso, não, mas isso daí tá diminuindo a mulher. Não, isso daí tá destruindo a família. Porque faz com que a mulher se torne um nada, ela não vai valorizar um casamento, um relacionamento, não vai valorizar ela como mulher, como ela vai valorizar o outro. Doutora, posso falar uma coisa pra você? O objetivo central de tudo isso é porque as pessoas não conseguem perceber, é a destruição, da família. Doutora, eu fiz um vídeo que eu falei justamente assim, ó. Olha aqui pra você ver a ilusão que eu falei, ó. Presta atenção, vocês vão entender. Isso tudo que tá acontecendo, você sabe que é o feminismo, né, irmão? Você sabe disso, né? O feminismo, irmão. Ó, as mulheres, tem mulheres que não vai merece ouvir como eu falar aqui. Mas olha só, rapidão. As mulheres, elas estão se tornando algo descartável pros homens. Eu falo isso que eu converso com muitos homens. E isso é por culpa do feminismo. Porque o feminismo foi o que a doutora falou. Ele vem com o intuito de destruir a família, colocando as mulheres e os homens um contra o outro, certo, irmão? Criando leis que estão enterrando os homens vivos. Que homem que vai casar? Que homem que vai querer construir família, irmão? E é o que eu tô te falando. Pra mim, tem que aprovar essa porra, essa lei mesmo. Sabe por quê, irmão? Pra essas feministas, pra essas mulheres aprender, irmão. Quando os homens não quiserem nem trocar ideia, não dar nem ouvido, que você não vai poder nem conversar com a mulher. Sabe o que os caras vão fazer? Vai entrar a teoria do MGTOW. O que é a teoria do Não, mas isso é MGTOW? questão, calma lá. Vai, doutor, Presta tô te atenção, falando. calma. Os caras vão comprar boneca. Os caras vão. Presta atenção. Fala. A lei, nesse relatório, ele une uma das leis que fala que se a pessoa participa de movimento, que aí seria considerado MGTOW, Red Pill, também pode ser criminalizado. Só dele pertencer ao movimento. Ele nem falou nada contra a mulher. É porque aí... Olha só a lei, esse relatório, ele permanece, ela dentro da lei do racismo, todo mundo já sabe disso. Também, Maria o da foco Penha, todo agora amplia para essa questão da internet, audiência, monetização. Toca no ponto sensível do artigo 20C, onde diz que o juiz ele deve considerar discriminatória qualquer atitude e tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, quando esse tratamento não seria usualmente dispensado a outros grupos. Tá? Muda o Código Penal, inserindo o parágrafo 3º no artigo 141, que é o quê? Para prever que se o crime contra a honra for cometido contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, aplica-se a pena em dobro. Olha o risco. Como eu falei, é porque foram várias leis que eles estão tentando colocar tudo no pacote da lei da misoginia. O anteprojeto de lei não é só punição penal. Ele também trata a investigação de ato de misoginia, especialmente no contexto de internet. Tá? E ele também insere, aqui pulou, mas eu vi a participação em grupos. A pessoa está participando de um movimento que é considerado misoginia, MGTOW, Red Pill, e tem um outro que eu não vou saber o nome, e Cell, que eu nem sabia desse daí, eu nem sei desse daí. Eu só descobri lendo esse projeto, e aí eu fui discutir, e aí a pessoa foi me explicar o que seria, eu nem lembro mais o que é, mas participa desse movimento e tem prova nesse sentido?
vai entrar também na lei da misoginia. Você, mas a sua opinião, você quanto você E olha que o migtalismo é o quê? Um estilo de vida. o que que você acha? O que que você acha da sua Isso é um opinião? absurdo. Absurdo. Na sua opinião, o absurdo. que que você acha da Red Pill? Eu sou contra qualquer tipo de extremismo, seja pelo movimento feminismo, seja pelo movimento masculinista. Por que que Eu não concordo. A pessoa que não. É a mesma coisa. A pessoa tá numa religião é extrema. Sabe aquele efeito manada? Faz com que a pessoa não raciocine. Sim. Toda mulher é vagabunda. Não. Não. Todo homem é um estu. Não. Extremismo. Eu não concordo com extremismo. É isso que eu ia falar. Ah, porque tem Entendeu? gente- Agora, eu penalizar um homem porque ele tem um estilo de vida mictal, é uma opinião dele, é o o cara estilo quer viver dele. assim, pô. Sabe? É a mesma coisa eu dizer pra mulher. A mulher que vai lá tem um estilo de vida onde ela é bissexual, ela é homossexual, e daí é a vida dela, foda-se, ela vai viver do jeito que ela quiser. A mesma coisa o homem. Por que eu quero controlar a vida do homem, o que ele pode se relacionar, com quem ele vai se relacionar, qual é o movimento que ele faz parte, qual é o estilo de vida, mas eu não posso controlar o estilo de vida da mulher. Se não pode pra um, não pode pra outro. Verdade. Liberdade de expressão, cadê a democracia aqui? Ninguém Entendo. tá percebendo, tu tá falando. Eu tenho certeza que tu tá falando isso porque tu tá chateado. Mas na tua razão, eu creio que tu é contra essa lei. Essa lei é um absurdo. Essa lei é antidemocrática, é inconstitucional. Essa lei vai contra a liberdade de expressão Da pessoa. e de vida do indivíduo. Então, ó, pensando desse lado, Crime seria Ó, criminalizar essa lei, pô. Pensando desse Com lado, certeza. ô, doutora, pensando desse lado, eu sou contra essa lei. Mas me dá raiva, por quê? Eu queria que, pra mim, se tiver que aprovar, foda-se. Por quê, mano? Porque é o seguinte, porque isso só vai mostrar que quem vai se fuder vai ser justamente as mulheres. Não, mas quem vai se Ó, fuder sabe por que mais que eu tô te ainda falando pra vão você? ser os homens. Sabe o que eu tô te falando pra você, doutora? Presta atenção aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu tô falando, se o cara for inteligente, o cara sabendo que essa lei vai fuder com a vida dele, os caras não vai querer se envolver. Mas deixa eu te ter nenhum falar, tipo de a partir contato. do momento que Ela se existe uma envolvendo lei com homem, com que homem. Vai proíba comer, vai eu vazar, poder falar, eu não gosto de mulher, pronto. Então é isso que Eu vou tô te estar falando. praticando um crime, Ô, isso é um absurdo. doutora, mas é isso que eu tô te falando. Acabou, então, pros Ô, doutora, homossexuais. é um absurdo. Vai ter que tomar cuidado do que É fala. pra todo homem, É gente, verdade. vocês não Mas estão é entendendo, isso é um Na risco verdade, muito prejudica a grande. sociedade como um todo, né? É a Vai lá, partir porra do da Erika- momento. Aí a porra da Erika Hilton lá falar que as mulheres cachorro lá não dá nada. Cuidado que vai ela tá nós. de olho em Ah, nós, viu? foda-se lá. Vocês- porra, Cuidado que ela tá de olho em nós. tá, viu? Agora, gente, isso limita a minha liberdade de expressão. Expressão, não tem Total, Então, total. Isso não é só entre homem e mulher, é a liberdade de expressão de um jornalista. Liberdade de expressão de um influenciador que está aqui trabalhando. Liberdade de expressão de nós podermos nos manifestar para abrir a mente dos homens que estão aqui, porque se essa lei for aprovada, esquece. Pera, Eu não vou continua. mais poder falar contigo, abrindo os olhos dos homens que estão nos assistindo. Isso é um risco muito grande. É porque as pessoas não estão conseguindo ver. É por isso, gente, que a gente tem que colocar pessoas lá dentro que pensam assim, da forma que ela pensa, da forma que eu penso, da forma que ele pensa, tá? Muita gente boa vindo aí, Gilberto Brau, tá vindo Saldanha, tá vindo um monte de gente que tem essa mentalidade, tá? Então vamos ficar espertos esse ano, que esse ano é muito importante para nós. Fiquem espertos, porque se uma lei dessa for aprovada, acabou o Brasil. Já era. E já imaginou um homem barbudo, sistemático como eu não poder falar aquilo que eu penso? Pois é, Acabou porque o homem, assim, acabou as o homem. pessoas estão conectando essa lei para casos de violência doméstica, para casos entre homem e mulher. E não é assim. Isso vai atingir todo o indivíduo. Vai. A forma de você pensar, De tudo. você expressar. Você não vai poder falar. Eu não tô falando. Ah, mas eles dizem assim: você não pode falar, é só não falar. Tá, mas a partir do momento que eu não posso dizer que eu não gosto de mulher, não é o meu caso, eu tô falando homem, dizer eu Já não gosto seria. de mulher, já seria. Aham. Tu não tá cometendo crime nenhum, mas a partir do momento que essa lei existir, aprovada. vai ser crime. É isso aí. Mas e lembrando, só pra avisar o público, lembrando que as mulheres vão poder falar o que quer. Isso mesmo. Ela vai poder falar que você é macho liso, escroto, que você não tem onde cair morto, porque a Missandria não vai aprovar. Se a lei da misoginia for aprovada, porque é o que eu falo, quando a mulher vai na internet e fala que trabalhador não merece ter mulher bonita, né, que o homem CLT não tem onde cair morto, que ele tem que morrer sozinho, que mulher é artigo de luxo, isso não vai acontecer. Agora, se você falar, ó, eu não quero uma mulher cheia de filho que ficou com um monte de vagabundo, Você vai se preso. fuder. É isso aí, gente. Nós estamos encerrando. Doutora Jamile, você quer falar mais Deixa alguma só as coisa aí? redes sociais. Falar do seu livro, quem quiser adquirir. Bem, pessoal, quem quiser adquirir, só ir lá nas minhas redes sociais, que tem um link lá, você vai encontrar já na bio, esse link você vai poder adquirir, tá? Pra mim foi uma honra, muito obrigada, tá? Por você ter me aguentado aí por essas 2 horas, tá? Muito obrigado vocês também pelo convite, e tem as minhas redes sociais, Jamile
Venceslau. Será uma honra tê-lo lá. Doutor, eu quero que você aceite o título de fã, porque eu já sou fã Ai, de meu você nas redes sociais. Eu curto os seus vídeos, eu já sigo você desde 2022 pra cá, né, na rede social como um todo. E aqui falando como um fã, quem dera se 70% das mulheres do Brasil tivessem um pensamento, uma forma firme de falar e de pensar como a senhora tem, as coisas seriam outras, não tenha dúvida disso. E é isso que nós estamos precisando, de mulheres que encabeçam isso, né, que pensam da forma correta, porque fora disso aí, pra mim, é balela, tá? Brabo, obrigado, mais um episódio. É nóis. Valeu, Ok? rapaziada. Valeu, gente, até o próximo Segue, episódio com uma segue. nova personalidade. Olha, Segue segue a gente lá, BraboCast, sempre brabo. Valeu, tamo junto.